As forças de defesa da Ucrânia evitam ficar paradas ou se contentar apenas com o equipamento disponível. Eles estão sempre desenvolvendo novidades e aprimorando suas capacidades ofensivas e defensivas para obter vantagem sobre os inimigos. Essa abordagem manteve a Ucrânia na guerra e permitiu que desafiasse as expectativas e superasse as probabilidades várias vezes. E agora as forças de Kiev estão prontas para lançar sua mais recente inovação, algo tão forte, tão difícil de destruir, que até mesmo os militares dos Estados Unidos ficaram chocados ao saber disso. Conheça o Skiff, um novo veículo blindado de transporte pessoal desenvolvido no país para ajudar soldados ucranianos a avançar com mais segurança em territórios de linha de frente. Como qualquer outro veículo blindado de transporte de pessoal, ou táxi de batalha, a função do Skiff será principalmente transportar tropas e equipamentos de e para os locais de combate. Porque, embora possam parecer bastante semelhantes aos veículos de combate de infantaria, VCIs, para um observador casual, os blindados de transporte de pessoal são mais voltados para mobilidade do que para capacidades de combate direto. Eles servem para transportar munição, comida, equipamentos médicos, suprimentos e evacuar soldados feridos de áreas perigosas. Até agora, a Ucrânia tem usado principalmente o veículo blindado de transporte de pessoal M113 dos Estados Unidos para essa tarefa, e não é uma má escolha. Desenvolvido e produzido pela FMC Corporation, o M113 entrou em serviço no Exército dos Estados Unidos, na Europa, no início dos anos 1960, substituindo o M59. Foi usado pela primeira vez em combate em abril de 1962, na Guerra do Vietnã, e tornou-se o blindado mais utilizado pelo Exército dos Estados Unidos nesse conflito. Com chassi resistente, permitia que soldados atravessassem vegetação e matagais para dominar posições inimigas. Ao longo dos anos, o M103 foi substituído pelos veículos blindados Bradley, mais modernos e versáteis, como o Bradley M2 e o M3, que assumiram as funções de linha de frente. O M113 segue relevante em funções de apoio, ainda usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos como transportador de morteiros, veículo de engenharia, comando e ambulância blindada. Atualmente, as equipes de combate das Brigadas Pesadas do Exército dos Estados Unidos usam cerca de 6.000 veículos M113. O design do M113 originou diversas variantes e adaptações ainda usadas nos Estados Unidos e em forças militares pelo mundo. Com cerca de 80.000 veículos, compondo a enorme família M113 em serviço em mais de 50 países. A Ucrânia é um desses países. Embora seja difícil rastrear números exatos, estimativas sugerem que Kiev já recebeu pelo menos 1.700 M113 ao longo do conflito até agora. Isso inclui no mínimo 900 unidades diretamente dos Estados Unidos e centenas de outras fornecidas por vários outros aliados, incluindo Holanda, Portugal, Austrália, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Lituânia e Bélgica. Isso faz do M113 um dos veículos blindados ocidentais mais amplamente utilizados na guerra entre Rússia e Ucrânia, e ele provou ser uma adição útil e valorizada à frota ucraniana. Não é difícil entender o motivo, já que esse blindado de transporte de pessoal possui várias soluções inteligentes de projeto e características importantes que o tornam muito adequado para esse tipo de guerra, apesar de ter sido originalmente fabricado há mais de 6 décadas. Para começar, ele tem mobilidade excepcional. Certas variantes podem atingir velocidades máximas de cerca de 42 milhas por hora, 67 km por hora, e o design do blindado de transporte de pessoal não tem muita dificuldade com terrenos acidentados ou irregulares. O sistema de esteiras lida melhor com lama, terrenos acidentados e solo fofo do que opções com rodas, permitindo sair da estrada, cruzar campos e áreas arborizadas sem atolar até o destino. Ele pode atravessar corpos d'água graças ao casco à prova d'água e às esteiras, protegendo os componentes ao cruzar rios e córregos. Isso significa que se as forças ucranianas precisarem passar de um lado para o outro de um curso d'água, elas não precisam necessariamente seguir pelas margens para encontrar uma ponte. Eles podem simplesmente atravessar direto e, com isso, potencialmente economizar horas no processo. O M113 também se destaca por sua confiabilidade e fácil manutenção. Os mecânicos ucranianos até comentaram de forma positiva sobre o fato de que o M113 usa um conjunto motriz semelhante ao encontrado em veículos agrícolas da John Deere, por exemplo. Como é um veículo blindado de transporte de pessoal tão popular e difundido, nunca é muito difícil encontrar peças de reposição e realizar reparos essenciais para manter esses veículos funcionando. Além disso, como tantos desses veículos blindados de transporte de pessoal foram fabricados e fornecidos para tantos países diferentes, muitos desses países ficaram mais do que felizes em enviar dezenas ou até centenas de unidades para Kiev, dando ao exército da Ucrânia um estoque considerável de veículos para utilizar.
Mas apesar de todas as suas muitas vantagens, o M113 tem uma fraqueza gritante. Ele simplesmente não é resistente o suficiente para suportar as exigências dos campos de batalha ucranianos atualmente. Em 2026, as principais ameaças aos veículos ucranianos não são armas leves ou granadas, que o M113 resiste, mas drones FPV e ataques de artilharia. O M113 foi anunciado como o primeiro blindado produzido em massa do mundo com casco de alumínio. Isso foi uma característica de design revolucionária na época, porque tornou esse blindado muito mais leve do que seus predecessores, o que por sua vez ajudou na mobilidade. Infelizmente, isso teve como preço uma menor resistência. Hoje, a Rússia pode usar avanços kamikaze para localizar e destruir veículos blindados leves de transporte de pessoal facilmente, colocando em risco os M113 e os soldados ucranianos que dependem deles para transporte. Apesar de ainda possuir muitos M113, a Ucrânia perdeu centenas desses veículos para drones e artilharia ao longo dos anos. Segundo o Oryx Open Source Intelligence Group, desde o início da guerra, mais de 500 M113 ucranianos foram visualmente confirmados como perdas. O número real deve ser maior, pois Oryx e outros grupos OSINT só contabilizam perdas com evidências visuais claras. As forças da Ucrânia tentaram se adaptar. Foram divulgadas imagens e vídeos de M113 com proteção improvisada contra drones. Alguns foram quase totalmente cobertos por espetos estilo ouriço, que se projetam em todas as direções. Quando um drone inimigo se aproxima, em vez de colidir com o corpo do blindado em si, ele atinge um ou mais dos espetos, o que faz com que detone prematuramente ou até mesmo se quebre antes de causar mais danos. Os espetos protegem razoavelmente contra drones bombardeiros, pois as munições atingem os espetos em vez do casco, detonando mais longe e causando menos danos. Essas proteções extras têm um custo. Elas demoram para ser instaladas nos blindados e podem dificultar a entrada e saída das tropas. Elas aumentam o peso dos veículos, tornando-os mais lentos e menos manobráveis, o que facilita que virem alvos maiores e vulneráveis, anulando a proteção dessas camadas. Em um mundo ideal, soldados ucranianos não perderiam tempo modificando veículos assim. Isso consome tempo e desvia o foco de questões mais importantes. Seria muito melhor se as forças de Kiev pudessem, em vez disso, colocar em campo um blindado de transporte de pessoal que já tivesse uma blindagem mais forte, como parte de seu projeto, e fosse capaz de suportar níveis maiores de dano sem perder as vantagens únicas de mobilidade e flexibilidade que o M113 oferece. Embora isso possa parecer pedir demais, não é? Porque é exatamente isso que o SCIF oferece. Ele se inspira no design do M113, aproveitando as excelentes bases que esse veículo blindado de transporte de pessoal, de longa data e extremamente bem-sucedido, estabeleceu ao longo dos anos, mantendo sua velocidade, eficiência e facilidade de uso, enquanto aprimora defesas para um novo patamar e o adapta aos campos de batalha do século XXI. Em muitos aspectos, ele é a próxima evolução do M113 e um sinal poderoso da indústria de defesa nacional da Ucrânia, que está evoluindo rapidamente e se tornando cada vez mais inovadora. Antes de analisarmos mais de perto as especificações técnicas e as capacidades únicas do SCIF, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. Explicamos tudo detalhadamente toda semana. O SCIF foi desenvolvido pela UKR Armotech, de Kiev, que valoriza o clássico design do M113 ao criar esse novo blindado de transporte de pessoal. Se olharmos as especificações técnicas, por exemplo, o SCIF pesa até 15 toneladas, o que é quase idêntico ao M113, que chega a 14 toneladas. O blindado ucraniano também conta com um motor diesel de alto desempenho, de 360 cavalos de potência, o que deve permitir que ele atinja velocidades máximas semelhantes às do blindado americano. Este novo projeto foi criado para igualar a manobrabilidade, flexibilidade e capacidade interna do M113, sendo assim bastante familiar para as tropas ucranianas. Mas eles devem estar muito mais seguros a bordo de um SCIF, porque a grande diferença entre os dois pode ser vista em sua blindagem. Na prática, o SCIF supostamente tem o dobro de proteção do M113. Na parte frontal, por exemplo, ele ostenta medidas de proteção nível 4, da norma OTAN STANAG 4569, o que permitiria suportar disparos de metralhadora de 14,5 mm, ou a detonação de um projétil de artilharia de 155 mm nas proximidades. Nas laterais e na traseira, o SCIF possui blindagem de proteção nível 3, que deve ser resistente o suficiente para suportar disparos de metralhadora de 7,62 mm ou projéteis de artilharia, explodindo a distâncias moderadas.
Sob o casco, a blindagem do veículo blindado de transporte pessoal é forte o suficiente para suportar explosões de minas. Para ser mais preciso, segundo relatos, ele pode suportar a detonação de cerca de 6 kg de explosivos, tanto diretamente sob o casco quanto sob as esteiras. Graças a isso, o SCIF deve ter uma chance muito maior de atravessar as áreas de linha de frente mais difíceis e perigosas, mantendo as tropas em segurança. Falando em tropas, este veículo blindado de transporte de pessoal ucraniano tem capacidade interna suficiente para até 8 pessoas de cada vez. Passageiros ficarão no compartimento traseiro, com uma rampa traseira que se abre para facilitar a entrada e a saída. Na frente, atrás do motor, uma tripulação de 3 pessoas vai operar cada veículo, incluindo um motorista, um comandante e um operador de combate ou artilheiro. Sobre drones, o fabricante não detalhou as capacidades anti-drones do SCIF, mas sua blindagem mais resistente deve protegê-lo melhor que a do M113 contra explosões de drones nas proximidades ou queda de destroços. Acredita-se que ele terá capacidade de guerra eletrônica para bloquear comunicações de drones inimigos e desviá-los, e especialistas do Warzone prevêem que uma gaiola anti-drone será adicionada ao SCIF futuramente. Esse acessório de blindagem foi criado para impedir que drones atinjam diretamente o chassi do veículo, parecido com grades e espetos usados em tanques e veículos ucranianos. O SCIF possui sistemas ucranianos de comunicação, navegação, controle de tiro e consciência situacional, além de lançadores de granadas de fumaça na frente do casco. Isso também pode ajudar o blindado a fugir de drones ou zonas letais, cobrindo a região com fumaça. O SCIF não foi criado só para manobras defensivas e evasivas. Ele pode ser equipado com estações de armas operadas remotamente, com configurações que incluem uma metralhadora de 12,7 mm ou 14,5 mm, acompanhada de uma arma secundária de 7,62 mm. Graças a isso, a tripulação do SCIF poderia, teoricamente, atirar contra tropas e veículos inimigos, ou até mesmo tentar derrubar drones inimigos do céu. Isso poderia tornar o blindado mais versátil que o M113. Se funcionar como anunciado, ele poderá fazer de tudo, desde transportar tropas para a linha de frente e trazê-las de volta, até evacuar soldados feridos ou até mesmo participar de assaltos mecanizados. Ele também pode transportar drones de ataque para posições avançadas, onde decolam e atacam posições russas. Ele tem tudo para ser uma adição importante ao arsenal ucraniano. E a UKR Armotec já colocou seu protótipo à prova em uma série de testes de fábrica, avançando lenta, mas seguramente para uma implantação militar em grande escala, enquanto finaliza e ajusta o design do veículo. O protótipo, por exemplo, possui um casco de alumínio, assim como o M113, mas a empresa também está considerando a possibilidade de mudar para um chassi blindado de aço. Isso poderia oferecer uma proteção ainda melhor contra o fogo inimigo, mas, por outro lado, pode impactar a estrutura geral e os níveis de mobilidade do veículo. A UKR Armotec ainda importa cerca de 60% dos componentes do veículo, como motor, transmissão, suspensão e esteiras, de vários países. Mas a empresa espera, eventualmente, chegar a um ponto em que possa internalizar, fabricar e efetivamente possuir e operar sua própria cadeia de suprimentos do SCIF. Isso seria uma grande conquista, pois a Ucrânia não dependeria tanto de aliados para enviar blindados quando quisessem e nas quantidades que decidissem. Kiev teria o controle. Com o orçamento necessário, poderia fabricar todos os veículos que o exército precisasse e produzir peças e sistemas para reparar e manter blindados danificados em combate. E embora não saibamos exatamente quanto deve custar um único SCIF, é provável que seja muito menos do que, por exemplo, os 2,5 milhões de dólares que os Estados Unidos estão gastando em seu próprio blindado de próxima geração, o veículo blindado multipropósito. A Ucrânia não tem o mesmo orçamento militar gigantesco que os Estados Unidos, então precisa ser prudente com os recursos que tem à disposição, mas pode investir inicialmente em uma pequena frota de SCIFs e, a partir daí, ir aumentando gradualmente. Vale destacar que, como outras empresas de defesa ucranianas, a UKR Armotec se comunica diretamente com as tropas para orientar decisões de projeto. O CEO Kennedy Carey confirmou ao Defense Express: "Nos baseamos no contacto com os militares, na compreensão das necessidades deles e na experiência com veículos com rodas no campo de batalha." As operações de combate ativas na Ucrânia demonstraram a necessidade de um número significativo de veículos blindados para garantir e manter a mobilidade das unidades e formações das Forças Armadas e das Forças de Defesa. O CEO continuou dizendo que as Forças de Defesa da Ucrânia têm demonstrado grande interesse em receber veículos de esteira adicionais para ajudá-los a realizar operações e manter a mobilidade em áreas com terreno difícil. Quando se trata de manter a mobilidade em terrenos difíceis, lama, condições de degelo, os veículos blindados de esteira têm vantagens significativas sobre os veículos com rodas. A esteira também resiste melhor a minas, fragmentos de artilharia e tiros de armas leves.
É fundamental ver empresas colaborando diretamente com o exército da Ucrânia, considerando opiniões dos soldados e desenvolvendo veículos e sistemas conforme suas necessidades. Por isso, inovações como o SCIF são rapidamente implantadas e agregam valor no campo de batalha. Em uma guerra dinâmica, o tempo é essencial. Os soldados de Kiev não podem esperar que empresas façam vários protótipos e testes longos. Precisam de novas armas, veículos e equipamentos rapidamente. Empresas como a UKR Armotech estão atendendo a esse chamado. Mesmo com o entusiasmo pelo SCIF, é importante manter expectativas realistas sobre seu papel atual na guerra. Não há como a Ucrânia simplesmente abandonar de repente os centenas de M113 que ainda tem à disposição e fazer uma transição completa para uma força composta apenas por SCIF, por exemplo. Isso seria imensamente desperdício. E apesar de alguns problemas com sua blindagem, o M113 ainda é um veículo respeitável. É um blindado de transporte de pessoal relevante e útil, que ainda tem muito valor nesta guerra. Como resultado, as tropas de Kiev provavelmente continuarão usando o M113 para várias tarefas, como transporte de tropas, evacuações médicas e assim por diante, enquanto gradualmente introduzem os SCIFs com o passar do tempo, e depois utilizam cada blindado de transporte de pessoal de acordo com suas próprias características e vantagens. A blindagem extra do SCIF deve torná-lo mais viável e útil para a Ucrânia mover tropas ou lançar drones dos pontos mais perigosos da linha de frente. Apesar de a transição total levar anos, a Ucrânia já tem um caminho claro. Se conseguir reunir os fundos e recursos necessários, poderá eventualmente tornar este blindado de transporte de pessoal uma parte integrante de suas futuras forças terrestres, além de potencialmente gerar muito dinheiro ao oferecê-lo para exportação a outros países. De qualquer forma, o SCIF é uma ótima adição ao arsenal. E mais um exemplo brilhante da indústria de defesa cada vez mais inovadora da Ucrânia, que continua criando armas, munições e veículos com potencial para mudar o rumo desta guerra e semear medo e dúvida no coração dos comandantes russos. Durante anos, os drones da Rússia aterrorizaram a Ucrânia, espalhando medo e pânico por todo o país, deixando morte e destruição por onde passam. Finalmente, tudo isso está começando a mudar, porque algo começou a caçar e destruir esses drones com uma eficiência implacável, eliminando até 95% dos enxames do Kremlin de uma só vez. Esse caçador letal não espera os drones se aproximarem de seus alvos ou pairarem sobre cidades e vilarejos ucranianos para destruí-los. Destrói-os a centenas de quilômetros de distância, antes que possam ameaçar qualquer vida inocente. Estamos falando sobre drones interceptadores ucranianos, que agora se tornaram um dos elementos mais importantes na rede de defesa aérea do país. Porque, ao que parece, a melhor maneira de lidar com drones é simplesmente com mais drones. Certamente, é a abordagem mais econômica. Considerando que os drones Shahed da Rússia custam na faixa de 20 mil a 50 mil dólares por unidade, a Ucrânia realmente não quer desperdiçar mísseis interceptadores de $1 milhão para derrubá-los. Ela precisa de uma forma mais barata e simples de combatê-los no céu, e os drones interceptadores cumprem bem esse papel. Esses drones, que custam poucos milhares de dólares para fabricar, são projetados de forma tão inteligente que eliminam facilmente drones bem maiores e mais caros. O Sting, por exemplo, que é produzido por uma empresa chamada Wild Hornets, tem um custo estimado entre $1.000 e $2.500 por unidade. É extraordinariamente barato, o que pode levar alguns a acreditar que ele não pode ser tão eficaz assim em um cenário de combate real. O design do Sting o torna um verdadeiro pesadelo para os drones russos. Ele tem formato de bala, com 4 motores de alto empuxo acoplados à base, ajudando-o a atingir velocidades máximas de cerca de 170 milhas por hora, ou 280 km por hora, e velocidades de cruzeiro de aproximadamente 100 milhas por hora, ou 160 km por hora. Capaz de atingir uma altitude de cerca de 7 km, ou 23 mil pés, que é muito mais alta do que as altitudes de 13 mil a 16 mil pés, ou 4 a 5 km dos drones Shahed russos. O Sting carrega uma ogiva de 500 gramas, ou 11 libras, além de câmeras diurnas e térmicas, permitindo que ele opere a qualquer hora do dia ou da noite. E mesmo tendo apenas 15 minutos de autonomia e um alcance de 37 km, ou 22 milhas, a Ucrânia conseguiu usar o Sting para atingir alvos a uma distância de 500 km, ou 310 milhas. Tudo isso graças ao Hornet Vision Control do Wild Hornet, um sistema digital de vídeo e telemetria que permite ao Sting fornecer vídeo de alta qualidade e controle de baixa latência, mesmo a distâncias enormes. Isso na prática transforma o que normalmente seria um interceptador FPV de curto alcance relativamente rudimentar
em um ativo de defesa aérea de longo alcance, muito mais poderoso e valioso. Essa tecnologia foi colocada à prova e passou com louvor no início de abril de 2026, quando surgiram relatos de um único piloto ucraniano, apelidado de Hulk, abatendo 2 drones Shahed russos a uma distância de 500 quilômetros. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Nunca antes um interceptador de drones havia conseguido atingir e eliminar seu alvo tão longe de seu operador. Usando toda a sua experiência, Hulk guiou o Sting por condições complexas para destruir seus alvos. Mesmo se a Rússia tentasse contra-atacar, não teria chance, pois ele estava a centenas de quilômetros atrás em local seguro. Hulk é um dos membros da unidade de drones Bulava, que se destacou na Guerra dos Drones e divulgou comunicado online sobre o ataque. A unidade afirmou que isso não é apenas um incidente isolado, mas o começo de algo novo. Um grande desdobramento de drones interceptadores letais, operando a distâncias extremas, eliminando seus alvos com precisão cirúrgica e total impunidade. Isso pode mudar tudo. As equipes de drones ucranianas e a indústria de drones do país, que evolui rapidamente, já mudaram o rumo da guerra a seu favor, com os defensores de Kiev contando com um arsenal cada vez mais diversificado e letal de veículos aéreos não tripulados, VANTs, à disposição. Mas muitos desses drones têm alcance limitado. Eles só voam curtas distâncias, exigindo que pilotos e operadores fiquem próximos, o que os expõe ao risco de serem localizados e alvos dos russos. Se as equipes de drones pudessem monitorar e proteger áreas a centenas de quilômetros de distância, em vez do raio usual de 20 a 30 quilômetros, eles poderiam saturar o céu com enxames de interceptadores, prontos e esperando para lidar com qualquer ameaça russa que ouse entrar em seu campo de visão. O melhor é que essa tática exigiria mínimo pessoal em terra, reduzindo o risco de baixas ao mínimo. É uma estratégia inovadora, e a Ucrânia já está fazendo bom uso dela, como confirmado mais uma vez pelo próprio Hulk. Um vídeo fascinante divulgado no canal oficial do YouTube das Forças de Defesa da Ucrânia mostrou o operador em ação enquanto responde às perguntas de um entrevistador enquanto pilota VANTs à distância. Durante a entrevista, Hulk afirma que sua unidade está em operação desde o verão de 2025 e vem utilizando drones interceptadores desde novembro do mesmo ano. Em apenas alguns meses, essa unidade conseguiu eliminar aproximadamente 200 alvos, incluindo 184 Shahids. Às vezes, dias podem se passar sem que um único drone seja destruído. Outras vezes, no entanto, a unidade entra em uma verdadeira maratona de destruição de drones, com Hulk observando que o recorde atual é de 20 drones eliminados em um único dia, sendo 17 deles abatidos em apenas 1h30. Ele destaca a importância desse feito, pois atualmente é muito difícil atingir esse número. É preciso se aproximar da ogiva com precisão para destruí-la no ar, garantindo que só o motor caia no solo, sem detonar. Hulk continua dizendo que cerca de 90% dos engajamentos bem-sucedidos da unidade envolveram detonar as ogivas dos drones no ar, para minimizar a quantidade de destroços que poderiam cair em áreas povoadas. Eles também podem usar Stings e outros interceptadores para colidir contra Shahids e outros drones russos, mas isso traz risco de muitos destroços e ogivas explosivas colidindo com casas, veículos e estruturas no solo. Os pilotos ucranianos, portanto, precisam ser extremamente cuidadosos ao escolher o momento de atacar. Um Shahid pode não explodir, podendo atingir pessoas ou casas. Por isso, tentamos que ele passe longe de áreas povoadas. Felizmente, os operadores contam com um projeto ágil dos interceptadores, que permite o lançamento em apenas 30 segundos. Uma vez no ar, com a ajuda das câmeras diurnas e térmicas do drone, os pilotos podem facilmente começar a caçar alvos, rastrear Shahids e aproveitar um fluxo constante de dados em tempo real de seus VANTs para orientar seus próximos movimentos e decisões. Os Shahids têm poucas opções para escapar dos interceptadores, já que normalmente voam a cerca de 45 km do solo, como mencionado antes. Os interceptadores ucranianos voam em altitudes superiores, garantindo visão aérea clara de seus alvos enquanto cruzam o céu em alta velocidade. Interceptadores são rápidos e ágeis para alcançar até os drones russos mais velozes. A equipe do Bulava confirmou que já conseguiu interceptar pelo menos uma variante Shahid a jato, que normalmente é capaz de atingir velocidades máximas de até 600 km por hora ou 370 milhas por hora. Por causa disso, operadores como Hulk quase se sentem como super-heróis ao usar suas habilidades únicas para eliminar ameaças russas e proteger seu povo e infraestrutura em terra. Eu me sinto como um super-herói? Sim, porque eu entendo que a vida de muitos civis depende de mim e dos meus irmãos.
das nossas ações e resultados. Isso é o que te motiva. Isso é o que faz você amar o seu trabalho. A equipe fez questão de destacar o Sting com elogios especiais, ressaltando seus altos níveis de confiabilidade e eficácia, mesmo em condições difíceis. Eles provaram ser excepcionalmente bons. Não temos nenhuma reclamação. Já voamos com eles a menos 30 graus de 10 missões, alcançamos cerca de 95% de taxa de sucesso. No máximo, perdemos um drone a cada 10. Mas o Sting é apenas um dos muitos tipos de drones interceptadores no arsenal ucraniano. Antes de vermos outros, você está no The Military Show. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Enquanto a Rússia depende dos mesmos poucos drones, a indústria de defesa da Ucrânia evolui rápido e já reúne milhares de empresas, centenas delas focadas em novas tecnologias de drones. Isso inclui uma variedade diversificada de interceptores, como o P-1 por exemplo. O drone P-1, um dos mais comentados à disposição de Kiev, é feito pela Skyfall e tem design semelhante ao Sting, com formato característico de bala. E tem a capacidade de voar a velocidades de cerca de 300 km por hora, ou 185 milhas por hora. Mas pode ir muito mais rápido se necessário, chegando até 450 km por hora ou 280 milhas por hora, o que é rápido o suficiente para alcançar a maioria dos ventes inimigos. Com um preço de apenas $1.000 por unidade, o P-1 é muito barato de fabricar. Skyfall diz que pode produzir até 50.000 unidades por mês. E esse é apenas um modelo de uma empresa. Existem muitos outros. O Strela, por exemplo, da WE Drones, é classificado como um interceptador de defesa aérea do tipo foguete. Voando a velocidades de cerca de 350 km por hora ou 220 milhas por hora e com um alcance de até 28 km ou pouco mais de 17 milhas. Ele pode carregar uma carga útil de 500 gramas ou 1,1 libra para eliminar facilmente quase qualquer drone inimigo que encontrar. E enquanto muitos drones dependem da tecnologia GPS para navegar e localizar seus alvos, o que pode torná-los vulneráveis à guerra eletrônica, a versão mais recente do Strela não depende de GPS, mas sim utiliza um sistema de comunicação mais avançado e resistente a interferências. Assim como o Sting e o P-1, o Strela é barato de fabricar, com um preço médio por unidade em torno de $2.300 e fácil de produzir em grande quantidade. O iDrones atualmente fabrica cerca de 100 unidades todos os dias. Também existe o Zero 8 de uma empresa chamada Fourth Law. Um pouco diferente da maioria dos outros interceptores, esse drone decola verticalmente, mas depois faz a transição para o voo horizontal quando está no ar, de forma semelhante a uma aeronave de 4 rotores no modo de cruzeiro. Ele tem um alcance operacional de 20 km e uma velocidade máxima de 326 km por hora, ou 202 milhas por hora. Ele também utiliza o poder da tecnologia de IA, o que permite identificar automaticamente os drones Shahed e travar neles, sem a necessidade de controles manuais do piloto. Com suas câmeras térmicas e uma ogiva pequena, mas letal, ele pode facilmente fazer o Shahed despencar do céu. O Octopus cumpre um papel semelhante. Resultado de um esforço conjunto entre a Eucharist Spec Systems e o Project Octopus, esse drone interceptador tem um impressionante raio de combate de 30 km, 18,5 milhas. 15 minutos de autonomia e uma velocidade máxima de 300 km por hora. Ele também carrega uma carga útil maior do que a maioria dos outros, chegando a 1,2 kg ou 2,6 libras. Com reconhecimento de imagem por IA e orientação terminal automática, esse drone, assim como o Zero 8, é semi-autônomo. Um piloto pode ajudar a guiá-lo durante a decolagem inicial e a fase de localização do alvo, mas uma vez que ele encontra um Shahed ou outro drone para eliminar, a IA pode assumir o controle e concluir a missão com execução impecável. E o exército de interceptadores da Ucrânia só fica mais forte e diversificado com o passar do tempo. Em março de 2026, por exemplo, o Ministério da Defesa do país anunciou o lançamento dos novos drones Jedi Shahed Hunter. Estruturas leves e compactas, porém resistentes, 4 motores eletrônicos potentes e baterias de alta capacidade garantem mais tempo no ar que outros modelos. Pesando apenas 4 kg, cerca de 9 libras, o Jedi vem equipado com cargas úteis de 500 gramas e a capacidade de atingir alturas de cerca de 20.000 pés ou 6 km acima do solo. Eles podem atingir alvos em um raio de 40 km ou 25 milhas das suas zonas de decolagem e voar a velocidade de até 350 km por hora ou 220 milhas por hora. O Jedi também depende de um equilíbrio saudável entre a atuação humana e a tecnologia para localizar e destruir seus alvos. Equipes humanas controlam rotas e mira, enquanto radares próximos enviam dados em tempo real ao drone,
auxiliando na localização e perseguição rápida de drones inimigos ao entrarem no alcance. Como outros interceptores, o Jedi possui câmeras diurnas e térmicas para operar dia e noite, e ele tem potência para derrubar drones Shahed, drones de ataque Geron e Gabera, além das plataformas de vigilância Zala e Supercam. E mais investimentos devem chegar à indústria de defesa ucraniana nas próximas semanas e meses, como um empréstimo de 90 bilhões de euros, 105 bilhões de dólares, que a União Europeia está prestes a enviar para Kiev. Os interceptadores do país ficarão mais inteligentes, fortes, rápidos e mortais conforme a guerra avança. Porque a Rússia basicamente apostou tudo na guerra com drones neste momento. Drones são realmente a única ferramenta que o Kremlin tem para causar danos de forma confiável à Ucrânia. Seus tanques não eram bons o bastante, com milhares sendo destruídos por minas, foguetes e drones kamikaze. Seus veículos blindados também foram inúteis para romper as posições fortificadas da linha de frente da Ucrânia. E seus esquadrões de assalto suicidas, agora compostos geralmente por 15 a 20 recrutas desorientados, sem treinamento, apoio ou noção do que fazer, continuam tendo quase nenhum impacto em conquistar território valioso ou aproximar a máquina de guerra do Kremlin de seus objetivos declarados. Drones são a última cartada do presidente Vladimir Putin e de seus comandantes. Eles causam mais baixas na Ucrânia do que qualquer outra arma e permitiram que a Rússia destruísse infraestrutura ucraniana, como subestações e centros logísticos. É por isso que o Kremlin aumentou a produção de seus VANTs, investindo fundos em fábricas de produção e fabricando quantidades cada vez maiores de drones Shahed e outros drones de ataque, na esperança de sobrecarregar seu oponente. Por um tempo, analistas temeram que essa estratégia funcionasse, porque com mais drones nos céus, até mesmo a rede de defesa aérea de ponta da Ucrânia acabaria cedendo sob a pressão. Ela teria que usar seus limitados mísseis interceptadores, gastando equipamento no valor de milhões de dólares apenas para proteger seus territórios e população. E no final, mesmo que conseguisse neutralizar 80% ou até 85% das ameaças inimigas, ainda assim, o suficiente passaria para causar danos sérios e duradouros. Felizmente, a Ucrânia novamente provou que seus críticos estavam errados e reverteu uma situação que parecia impossível, graças a esses drones interceptadores. Eles permitem que os defensores de Kiev combatam os enxames russos de forma mais econômica e eficaz, eliminando a maioria dos drones inimigos e derrubando-os longe das cidades ucranianas, onde não podem causar grandes danos. E cada vez que um drone é abatido, isso representa dezenas de milhares de dólares do Kremlin indo pelos ares. Sozinho, isso pode não parecer muito, mas todas essas perdas se acumulam. Com a economia russa cada vez mais crítica, o país não pode se dar ao luxo de desperdiçar fundos e recursos com tão pouco retorno. Isso não é sustentável a longo prazo. E apesar de toda a sua ostentação e bravatas, Putin sabe disso. Para a Ucrânia, no entanto, a equação é muito mais lucrativa. Eliminar uma ameaça de 50 mil dólares com um drone de 1.000 é uma grande vitória de qualquer forma. As equipes de drones ucranianas estão cada vez mais habilidosas com seus interceptores. Em março de 2026, por exemplo, eles supostamente derrubaram mais de 2.300 ameaças aéreas. Isso foi 55% a mais do que no mês anterior. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, poderá em breve derrubar milhares de VANTs a mais por mês, neutralizando a principal ameaça que ainda resta à Rússia. Quando os drones do Kremlin se tornarem inúteis, os comandantes de Putin dependerão de ataques de linha de frente fúteis, numa tentativa cada vez mais desesperada de conquistar território. Enquanto isso, a Ucrânia, fortalecida por sua frota de interceptores, pode em breve encontrar brechas nas linhas russas e, explorando o estado enfraquecido do inimigo, avançar para recapturar áreas valiosas de território. Em resumo, a maré continua virando. Agora, a Ucrânia se fortalece enquanto as forças russas estagnam. Você pode saber mais sobre isso neste vídeo, que mostra como a brutal campanha ucraniana de ataques em profundidade destruiu defesas em todo o território ocupado e em regiões russas. Um soldado ucraniano relaxando no sofá, talvez tomando um refrigerante ou comendo um punhado de batatas fritas. É um bom momento de descanso, mas então você se lembra que tem um trabalho a fazer. Então você pega o controle e envia um drone interceptador para voar. Mais um drone Shahed russo é abatido. Do seu sofá, você derrubou um drone russo que voava a centenas de quilômetros. E nem precisou estar na Ucrânia para isso. Engenheiros ucranianos criaram uma forma inovadora de atacar a Rússia de qualquer lugar, enquanto Putin apenas observa seus enxames de drones sofrerem o golpe.
Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, o país desenvolveu e implantou uma nova capacidade que torna seus drones interceptadores mais eficientes do que nunca. Agora, operadores de drones podem pilotar interceptadores de qualquer lugar, a centenas ou milhares de quilômetros, sem precisar estar na linha de frente. Em Kiev, um operador pode pilotar um drone que derruba um Shahed russo em Donetsk. Em Lviv, no extremo oeste da Ucrânia, esse operador pode relaxar em um sofá enquanto usa interceptadores para destruir Shaheds em Sumy, Zaporizhia ou em outros lugares do país. Fedorov afirma que drones interceptadores da Ucrânia podem ser operados de fora do país, permitindo que pessoas no exterior participem da luta contra a Rússia. A Rússia achava que tinha entendido os operadores de drones da Ucrânia, e então algo mudou. Testes impressionantes revelaram como os drones interceptadores da Ucrânia operam bem, mesmo controlados por pessoas a centenas de quilômetros de distância. Neste teste, um operador usou o Hornet Vision Control, desenvolvido pela Wild Hornets, que promete revolucionar o campo de batalha. No norte da Ucrânia, o operador de drones controla interceptadores usados para abater drones Shahed a 500 km de distância. Há até imagens para provar as novas capacidades da Ucrânia. Em uma configuração que não é diferente da que um gamer usaria para jogar Call of Duty ou PUBG, um operador de drone senta-se em frente a um computador. Na tela, uma transmissão ao vivo, em HD, mostra um drone interceptor Sting voando a 2.000 km de distância. O operador ajusta com o controle e os movimentos do interceptor aparecem na tela instantaneamente. Isso é guerra controlada remotamente. E isso significa que até mesmo o gamer comum agora pode desempenhar um papel enorme na defesa dos céus da Ucrânia contra drones russos. Essa nova tecnologia levou 1 ano para ser desenvolvida, como revelou Fedorov em uma postagem no Telegram em 23 de abril, onde ele apresentou a nova inovação que a Ucrânia criou para enfrentar a ameaça dos drones Shahed russos. Há 1 ano, com o Brave One, começamos a desenvolver e testar o controle remoto para drones interceptores. Hoje temos resultado confirmado, abatendo alvos a centenas e milhares de quilômetros, declarou Fedorov. Portanto, o Brave One está fazendo exatamente aquilo para o qual foi criado. Lançado pela Ucrânia em 2023, o Brave One é um polo de defesa governamental que apoia e investe em fabricantes de drones e startups no país. A proposta é permitir que inovadores se cadastrem na plataforma para que a Ucrânia invista nas tecnologias com maior potencial de ajudar na guerra contra a Rússia. Controlar drones interceptadores remotamente a centenas de quilômetros é um ótimo uso do dinheiro da Ucrânia. E quem sabe, isso pode acabar sendo uma tecnologia que pode ser implantada nos drones FPV ucranianos no futuro. Isso mudaria totalmente a guerra na Ucrânia, e explicaremos o motivo em breve. Fedorov prefere focar no impacto futuro dessa tecnologia para as defesas aéreas ucranianas. A Ucrânia é pioneira a usar drones interceptores remotamente de forma sistemática. Segundo Fedorov, isso exemplifica a adoção de inovações e um novo padrão de defesa aérea. Fabricantes ucranianos de drones interceptores já adotaram rapidamente essa nova tecnologia. Mais de 10 já começaram a integrar a compatibilidade com controle remoto em seus sistemas de interceptação. O modo como a Ucrânia faz isso é um segredo bem guardado. E é assim que deve ser. A Ucrânia não quer dar nenhuma pista à Rússia que possa levar os capangas de Putin a desenvolverem um sistema semelhante que eles possam usar para derrubar os próprios ataques de longo alcance da Ucrânia. Afinal, a Ucrânia está começando a superar a Rússia neste aspecto. Março foi o primeiro mês desde a invasão de Putin, em que a Ucrânia lançou mais drones na Rússia do que o contrário. Manter essa vantagem será crucial para o esforço de guerra ucraniano, enquanto o país busca drones de longo alcance mais letais e precisos. Então, a Ucrânia tem algumas tecnologias novas bem impressionantes em suas mãos. Veja o que drones que podem ser controlados a centenas ou até milhares de quilômetros de distância significam para o futuro da guerra. Começaremos pelos pilotos citados por Fedorov. Antes, esses pilotos eram muito limitados, por precisar ficar no alcance dos drones que operavam. Para operadores de drones interceptadores, isso geralmente significava ficar nas cidades atacadas pela Rússia com drones Shahed. Na linha de frente, operadores de drones FPV não podem recuar muito, senão seus drones caem e não patrulham as zonas de abate. A Ucrânia eliminou um recorde de 35.351 soldados russos em março de 2026, o que veio após outros 2 meses. Isso levou a primeira taxa de baixas de guerra da Rússia a ultrapassar 90.000 soldados. A Rússia tenta explorar essa necessidade de proximidade, que é um problema. Em outubro, o Business Insider informou que a Rússia ordenou a perseguição dos pilotos responsáveis pela defesa com drones da Ucrânia.
Os pilotos de drones ucranianos são a maior ameaça e alvo principal dos operadores de drones de Putin. A Rússia tem usado mísseis e bombas para atacar os centros de operações de drones da Ucrânia em seu território. Obviamente, isso é um problema na linha de frente. A Rússia sabe que operadores de drones FPV ucranianos não podem se afastar das linhas, pois ela também tem operadores de drones. Mesmo em cidades ucranianas onde pilotos operam drones interceptadores, a Rússia sabe que um míssil certeiro pode destruir uma base de operadores e enfraquecer muito as defesas da cidade. Tudo isso costumava ser assim. Com a nova tecnologia de controle remoto da Ucrânia, operadores podem pilotar seus drones de muito longe, mudando o cenário. Agora, não precisam mais ficar juntos em salas de operação. Eles podem se descentralizar e escolher onde ficar. O risco para os operadores foi reduzido. Mesmo que a Rússia acerte com um drone ou míssil, só atinge um único operador. Haverá dezenas de outros em locais improváveis, ajudando na defesa da Ucrânia com apenas um laptop e um controle. Se a guerra é uma disputa de recursos, a Ucrânia achou uma nova forma de manter baixos seus custos, humanos e de outra natureza, e causar o máximo de dano possível à Rússia. Vamos voltar um pouco. Já citamos os operadores de drones FPV algumas vezes. No momento, a tecnologia de controle remoto da Ucrânia é usada em drones interceptadores. E isso pode não durar, já que Fedorov disse que o novo sistema ucraniano é escalável e pode ser usado em todo o país. As cerca de 10 empresas que adotaram isso provavelmente são fabricantes de interceptadores atualmente. Faz sentido, já que combater a ameaça aérea russa é prioridade para a Ucrânia. Provavelmente, em breve os fabricantes de drones FPV da Ucrânia integrarão essa nova tecnologia nos drones usados nas zonas de abate que a Ucrânia desenvolveu na linha de frente. Esse tipo de inovação tem marcado a defesa da Ucrânia contra a agressão russa há mais de 4 anos, e o país está só começando. Muito mais ainda está por vir. Novos métodos estão sendo criados para permitir o uso de drones interceptadores pela Ucrânia. Em breve, revelaremos quais são. Lembrete, você está assistindo ao programa militar. Se é esse tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de se inscrever no canal. A gente explica tudo assim toda semana. Vamos focar novamente nos drones interceptadores da Ucrânia por um instante. A Ucrânia prioriza melhorar essa parte do exército de drones por um motivo específico. Drones interceptadores têm se mostrado muito eficazes, como comprovam os números. Entre os primeiros drones dessa nova geração introduzidos pela Ucrânia está o P-1 Sun. Criado pela Skyfall, o drone foi apresentado no Dubai Air Show 2025 e mostra por que os interceptadores são tão valiosos. Construída em torno de uma estrutura impressa em 3D, o que ajuda bastante a manter os custos baixos, a ponto de ser ainda mais barato de fabricar do que os drones do tipo Shahid, de baixo custo, que a Rússia lança contra a Ucrânia. O P-1 Sun já estava sendo produzido aos milhares todo mês quando foi revelado. Atualmente, esse drone interceptador demonstra seu grande valor para a Ucrânia. Em um relatório de 23 de abril, o Pravda revelou que só o P-1 Sun foi responsável por interceptar mais de 3.000 drones do tipo Shahid da Rússia, desde o início de 2026. Um assessor da ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Hovostiar, ressaltou que fabricantes ucranianos criaram drones interceptadores com custo médio de até $3.000, permitindo às forças de defesa interceptar até 90% dos drones russos Shahid. Lembre-se dessa porcentagem. Voltaremos a ela em breve. Vozdia revelou que 4 dos 5 drones interceptadores mais eficazes usados pela Ucrânia, P-1 Sun Sting, Merops e Bliskavka, foram desenvolvidos por empresas privadas ucranianas. Apenas um dos 5 está sendo produzido como parte do trabalho conjunto de desenvolvimento da Ucrânia com o Reino Unido, e todos os 5 estão devastando as tentativas da Rússia de usar seus drones para obter vantagem sobre a Ucrânia. Observando de forma mais ampla a eficácia dos drones interceptadores da Ucrânia, o Pravda também relatou comentários feitos por Fedorov sobre o impacto que eles tiveram na guerra. Em março, drones interceptadores ucranianos destruíram um recorde de 33.000 drones russos, disse Fedorov. Esse número pode parecer estranho para você à primeira vista. Nós falamos muito sobre os interceptadores sendo usados contra os drones Shahed russos, que são drones de ataque de longo alcance, que a Rússia dispara contra a Ucrânia. A ABC relata que a Força Aérea da Ucrânia afirma que a Rússia lançou 6.462 drones de longo alcance contra a Ucrânia em março. 33.000 não cabem em 6.462. Então, o que está acontecendo? Não são só os drones Shahed que a Ucrânia está derrubando. Fedorov citou os drones Zala, Gerbera, Molnaya, Orlan e outros, mostrando que interceptadores ucranianos podem atingir mais do que apenas os Shahed russos. Drones kamikaze, de reconhecimento e possivelmente drones FPV e de fibra óptica que a Rússia tenta usar contra a Ucrânia também estão na lista. Se o drone tem sua própria ogiva, vira alvo de interceptador.
E quando você adiciona a nova capacidade dos operadores ucranianos de pilotar seus interceptadores a centenas de quilômetros de distância, a Rússia enfrenta um novo problema que não consegue resolver. Seus drones estão sendo destruídos e ela não pode fazer nada para impedir que isso aconteça. Como dissemos, mais inovações em interceptadores virão em breve. A Ucrânia tem pilotos que podem pilotar interceptadores a uma distância enorme. Estão sendo criadas tecnologias para que drones interceptadores se aproximem ao máximo dos alvos antes do lançamento. Em 21 de abril, o Breaking Defense informou que a Ucrânia alcançou mais um feito inédito mundial. Desta vez, a Ucrânia lançou alguns de seus drones interceptadores a partir de um veículo de superfície não tripulado, e esses drones conseguiram destruir um Shahed russo. O que vemos aqui é um nível de integração entre ar e mar que pegou a Rússia de surpresa. O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou imagens do incidente e destacou que a 412ª Brigada Nemesis realizou o feito. Reflita sobre o impacto disso na defesa aérea ucraniana. Grande parte dos drones de longo alcance russos é lançada de territórios ilegalmente ocupados na Crimeia e leste da Ucrânia, e não do próprio país. Com essa inovação, a Ucrânia passou a enviar drones marítimos ao Mar Negro, capazes de lançar interceptadores contra drones Shahed russos lançados de áreas ocupadas muito antes de se aproximarem de cidades e da infraestrutura ucranianas do interior do país. Se a Ucrânia ampliar essa estratégia, a Crimeia pode se tornar inútil como base de drones. Shaheds enviados pela Rússia da Península podem ser derrubados por interceptadores em plataformas marítimas não tripuladas, controlados por operadores dentro da Ucrânia. Isso é defesa aérea em profundidade, algo que drones interceptadores não deveriam conseguir fazer. Por outro lado, há várias coisas que a Ucrânia não era para conseguir fazer, mas fez. Expulsar a frota do Mar Negro, permitindo o uso de drones marítimos assim, é uma delas. A Rússia teve que retirar sua temida frota da Crimeia após drones e mísseis ucranianos destruírem um terço dela. Com essa inovação, a Ucrânia pode aproveitar a retirada, e se drones marítimos com interceptadores encontrarem um alvo valioso, podem destruí-lo, sabendo que cada drone interceptador perdido no ataque custa só alguns milhares de dólares. Francamente, é brilhante por parte da Ucrânia. Esse não é o único método inovador usado pela Ucrânia para lançar interceptadores contra drones russos de longo alcance. Um dia após a notícia sobre veículos marítimos inovadores, Militani revelou que a Ucrânia passou a lançar drones interceptadores acoplados a drones-mãe no céu. A Ucrânia utiliza o drone Thor-A como plataforma aérea para interceptores. Com uma autonomia de voo de até 90 minutos para a versão elétrica e 240 minutos para a variante que usa motor a combustão, o Thor-A tem um alcance de até 400 km. É um drone de longa permanência, já usado pela Ucrânia para reconhecimento. Também tem 2 pontos duros sob as asas, parecido com um mini caça. A Ucrânia pode posicionar um par de interceptadores nesses pontos e lançá-los como mísseis contra os Shaheds para derrubá-los. De novo, é brilhante. Inovador nem parece ser uma palavra adequada para esse desenvolvimento. A Ucrânia possui um drone capaz de voar por horas, caçando Shaheds que se aproximam. Combine isso com a tecnologia remota que está sendo colocada nos drones interceptadores da Ucrânia, e você tem uma arma secundária que pode ser lançada à vontade e voar perfeitamente em direção a um alvo, que pode até estar a uma distância maior do que o limite externo de alcance do Thor-A. 2 operadores, cada um com um laptop e controle, unem forças para operar esses drones. É uma engenhosidade insana da Ucrânia. Isso também nos mostra uma coisa: a Rússia nunca consegue se adaptar rápido o suficiente às inovações da Ucrânia. Há meses eram drones interceptadores. Agora são interceptadores lançados de outros drones e operados remotamente, talvez até de um sofá em Kiev, até onde a Rússia sabe. Tudo o que vemos da Ucrânia agora serve para fortalecer suas defesas aéreas. Apesar de a Ucrânia agora estar à frente da Rússia no campo dos drones de longo alcance, a Rússia ainda envia milhares de Shaheds e outros drones mensalmente para lá. A Ucrânia reconhece o problema. Enjames de Shaheds confundem as defesas aéreas e permitem a passagem dos mais perigosos mísseis balísticos e de cruzeiro da Rússia. Para combater essa ameaça, Fedorov diz que quer que a Ucrânia chegue ao ponto de interceptar pelo menos 95% dos projéteis russos. É uma meta ambiciosa com certeza, mas também começa a parecer muito alcançável. A Ucrânia fortalecerá sua base de interceptores com as inovações apresentadas aqui, o que será útil. Uma tecnologia que começou como uma solução de curto alcance está ganhando alcance suficiente para lidar com enxames de Shahed, muito antes de eles chegarem às defesas aéreas, que esses enxames deveriam sobrecarregar. A Ucrânia também já está começando a se aproximar da sua meta de 95%. Em 3 de abril, a Rússia lançou um ataque que incluiu 579 projéteis, segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias. A Ucrânia conseguiu derrubar 541 desses projéteis, alcançando uma taxa de interceptação de quase 94%.
A meta quase foi alcançada, faltou só 1%. É verdade que esses números foram registrados em um único ataque russo, mas se olharmos para março, a Ucrânia está se aproximando dos 95%. Também em 3 de abril, o Ministério da Defesa da Ucrânia revelou que as defesas aéreas ucranianas conseguiram abater 90,25% dos drones russos e 74% dos mísseis, com uma taxa total de interceptação de 89,9%. A Ucrânia está no caminho certo. Operadores podem controlar drones interceptadores remotamente, até de outros países, operando com segurança e contribuindo mais para as metas de interceptação da Ucrânia. O que estamos vendo aqui é o começo de algo grande, uma nova versão de defesa aérea que atende ao requisito de múltiplas camadas que Fedorov estabeleceu e faz isso usando tecnologias baseadas em drones que são muito mais baratas e inteligentes do que os drones do tipo Shahed que a Rússia está usando. A Ucrânia queria essa tecnologia no começo da guerra, mas agora já possui. Outra série de inovações, nascidas da necessidade de barrar Putin, está diante de nós, e isso significa o fim de uma das estratégias mais eficazes da Rússia. Hoje, são drones interceptadores, sendo controlados do sofá. Amanhã, drones FPV e de reconhecimento poderão ser operados em zonas de combate a centenas de quilômetros de distância, mantendo sua eficácia e permitindo à Ucrânia proteger mais soldados. Se a prioridade da Ucrânia é preservar seu pessoal, criar um exército de drones aéreos é a maneira de proteger seu povo. Nem mesmo nós vimos isso chegando. Não podemos deixar de nos perguntar que outros truques os estrategistas da Ucrânia estão preparando que ainda não ouvimos falar. O exército de robôs da Ucrânia é real, e não é só o que está fazendo nos céus que vai deixar Putin arrancando o que resta de seus cabelos. A campanha da Ucrânia para se defender da Rússia destaca-se pela notável inovação tecnológica. Toda a ideia que a Rússia tem parece ser combatida por uma solução engenhosa. Mas às vezes, até a Ucrânia consegue nos surpreender com a pura bizarrice de seu gênio coletivo. Algo surpreendentemente simples está levando a Rússia de volta à Idade da Pedra. Enquanto as forças de Putin foram colocadas de joelhos por um verdadeiro divisor de águas na guerra da Ucrânia, o grafite é a chave. Vamos explicar depois por que esse mineral se tornou tão importante, mas antes, veja como a Ucrânia usou o grafite para alarmar as forças russas. Na região devastada pela guerra em Donetsk, as forças russas tentam avançar, mas enfrentam o cinturão de cidades fortaleza de Donetsk e ficam para trás. Só em março, a Rússia perdeu mais de 35 mil soldados, muitos em Donetsk, devido à insistência de Putin em conquistar esse território letal. A única coisa em que a Rússia tem conseguido confiar é no poder. A eletricidade é tudo na guerra moderna. Radares, defesas aéreas e centros de comando funcionam com eletricidade, e a Rússia tomou as estações de energia nos territórios ocupados para garantir energia a seus soldados. Porém, algo mudou. Os relatos são dispersos. A Ucrânia não anunciou que está usando uma arma totalmente nova contra a Rússia. Permanece em silêncio, deixando as forças russas descobrirem o impacto dessa arma sem aviso prévio. Estamos começando a ouvir isso pelos capangas de Putin no local. A Ucrânia lança bombas sobre Donetsk, mas elas não explodem de forma incendiária, destruindo soldados e alvos. Elas liberam uma substância nos céus que corta a energia dos soldados russos, mergulhando-os na escuridão na retaguarda, enquanto eles fracassam na linha de frente. A Ucrânia tem bombas de grafite e a Rússia está furiosa com isso. Em abril, a Defense Express relatou que forças russas em Donetsk ocupado acusam a Ucrânia de lançar bombas de grafite nos territórios ocupados durante ataques noturnos. Não é preciso dizer que a noite é ideal para cortar energia com esses tipos de bombas. Com as luzes apagadas, os soldados russos entram em pânico. Essas alegações também não surgiram do nada. Soldados assustados compartilham imagens do que, segundo eles, a Ucrânia passou a usar. Um vídeo que vem circulando no X mostra defesas russas enfrentando um enxame de drones. Os russos atingiram alguns alvos, mas o vídeo mostra depois que, ao examinar os destroços dos drones ucranianos, surge o problema. Observamos possíveis filamentos de grafite. Esses filamentos continuam sendo liberados, mesmo com drones da Ucrânia explodindo no céu. Até mesmo fontes oficiais russas estão começando a divulgar alegações de que a Ucrânia está lançando bombas de grafite sobre os territórios ocupados. A TASS, uma das principais agências de notícias da Rússia, informou em 6 de abril que a Ucrânia usou bombas de grafite contra instalações de energia em Donetsk, ocupada no dia anterior. Essas bombas explodem no ar e espalham fios finos de grafite, segundo o veículo. Em uma reportagem que provavelmente está ligada às imagens que mencionamos anteriormente, a TASS explica que o sistema de defesa aérea da Rússia supostamente abateu 6 drones da Ucrânia e interceptou mais 10. Mas 3 conseguiram passar e lançaram suas cargas sobre instalações de energia.
Encare os relatos de interceptações com certo ceticismo. Afinal de contas, estamos falando de uma agência de notícias russa. Mesmo assim, a TASS revela um pouco sobre o funcionamento das novas bombas da Ucrânia. Mais especulações vêm da Defense Express. Ela observa que as bombas de grafite como conceito não são novidade. Fique com a gente, pois logo vamos nos aprofundar nisso. A inovação da Ucrânia está na forma de fazer o grafite chegar às defesas russas. Uma bomba de grafite tradicional é uma munição de fragmentação com dezenas de submunições. Cada submunição contém filamentos de grafite, dispersos por ampla área após a explosão da bomba e espalhamento das submunições. Simples. Uma bomba lançada de uma plataforma aérea explode e o grafite cai como chuva. A Ucrânia evita arriscar seus poucos caças e bombardeiros para lançar bombas de grafite tradicionais nos territórios ocupados. A Ucrânia achou uma forma inovadora de lançar grafite na retaguarda russa. A Ucrânia envia drones de médio alcance, provavelmente FP-1 ou FP-2, equipados com ogivas convencionais com filamentos de grafite. Isso indica que a dispersão é menor do que com uma bomba de fragmentação, segundo a Defense Express, e o risco também diminui. Se é a explosão de uma ogiva que faz o grafite cair do céu, a Rússia não está segura mesmo com defesas aéreas funcionando. Os drones ucranianos podem errar os alvos, mas o grafite deles ainda pode cair e causar ainda mais problemas em lugares inesperados. Como vimos na Ucrânia, isso é uma inovação em um conceito já existente. A Rússia não tem resposta para isso. A Ucrânia criou um código de trapaça que pode mudar o jogo na batalha por Donetsk. Uma arma que pode cortar a energia das forças russas com um pequeno toque engenhoso, mostrando como a Ucrânia está lutando com um olhar voltado para um futuro em que expulsou os soldados de Putin da Ucrânia para sempre. A Ucrânia não divulga nada e deixa suas novas bombas falarem por si. Aqui vemos um uso brilhante de um mineral simples que está levando as tropas de Putin de volta à Idade da Pedra. Por que as bombas de grafite não são explosivos? Tudo se resume ao poder, com a Ucrânia tentando tirá-lo da Rússia e garantir seu futuro. Para entender, precisamos ver rapidamente como funciona uma bomba de grafite, que não foi feita para a função tradicional de uma bomba. Elas não destroem pistas de pouso ou alvos fortificados. Uma bomba de grafite contém milhares de fios microscópicos do material que lhe dá nome. Cada um desses fios é quase impossível de ver sozinho, mas vai descer como um pó fino sobre o alvo. O problema para a Rússia é que o grafite conduz eletricidade. Quando fibras minúsculas de uma bomba de grafite caem sobre algo que gera ou usa eletricidade, essa condutividade é crucial. Curtos-circuitos viram um problema, pois a eletricidade flui para as fibras de grafite e causa superaquecimento. Os sistemas de segurança entram em ação. Sistemas são desligados porque o grafite funciona como um interruptor que corta a energia. Uma fibra sozinha não faz isso, mas milhares caindo sobre o mesmo alvo são vaporizadas em massa pelas correntes elétricas, formando canais ionizados que permitem ainda mais corrente passar. Um efeito cascata se inicia, e a Rússia não pode impedir isso antes que a energia acabe no alvo atingido pela Ucrânia. A Ucrânia possui bombas de apagão que pode lançar nos territórios ocupados, com os mesmos drones usados para entregar ogivas explosivas em Donetsk. Se a Defense Express estiver certa, os drones FP-1 e FP-2 produzidos pela Ucrânia estão mais ameaçadores do que nunca. Se a Rússia quiser saber o quão eficazes são as bombas de grafite da Ucrânia, basta olhar para o passado. Já dissemos antes que a bomba de grafite não é novidade. Estados Unidos e OTAN já usaram. Durante a Guerra do Golfo, no início dos anos 1990, a Marinha dos Estados Unidos tinha uma ogiva que foi lançada por meio de seus mísseis de cruzeiro Tomahawk no Iraque. Esses mísseis eram diferentes das bombas de grafite que a Ucrânia usa atualmente. Eles usaram bobinas de fibra de carbono, não fibras microscópicas de grafite, para causar curto-circuito em equipamentos eletrônicos no Iraque. Quase 10 anos depois, a OTAN usou uma versão da bomba de grafite contra a ex-Iugoslávia. Em Belgrado, hoje capital da Sérvia, a OTAN iniciou o lançamento do que a mídia apelidou de bombas brandas. Essas bombas de grafite, semelhantes às usadas pela Ucrânia hoje, causaram o primeiro grande apagão que atingiu civis em Belgrado, na guerra da OTAN com a Iugoslávia. Atualmente, não só a Ucrânia lança bombas de grafite contra inimigos. Ela pode ter se inspirado em relatos de que Estados Unidos e Israel já usaram essa tática contra alvos no Irã. Em 1º de abril, a Defense Express informou que há relatos sobre Israel usar bombas de grafite para atacar usinas de energia em Teherã. Como nos relatos das bombas de grafite na Ucrânia, nada foi confirmado pela nação acusada de usar a arma. O grafite fala por si toda vez que a energia cai no Irã e não há uma explosão que explique o problema.
A Ucrânia está seguindo o padrão que todos aqueles que já usaram bombas de grafite antes seguiram. Eles não divulgam isso. A Ucrânia quer que a Rússia fique em dúvida se os drones mais recentes que envia aos territórios ocupados têm grafite ou explosivos. Quanto à Rússia, ela não pode fazer nada para se proteger contra o que a Ucrânia enviou. Mesmo tiros bem-sucedidos das defesas aéreas só espalham grafite. Essas defesas aéreas ficarão onde a Rússia considera importante, então sempre haverá mais equipamentos elétricos vulneráveis, mesmo se as bombas de grafite da Ucrânia não atingirem os alvos. Mas há outra camada de genialidade nas novas armas da Ucrânia. As bombas de grafite não servem apenas para cortar a energia das forças russas, elas estão sendo usadas por um motivo muito específico. Isso muda tudo. Você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar e acompanhar nossos vídeos. As bombas de grafite da Ucrânia visam cortar a energia elétrica na retaguarda russa. Mas além disso, você percebe a verdadeira genialidade do que a Ucrânia está fazendo. Pense nos outros exemplos de uso de bombas de grafite citados. Nesses casos, bombas são usadas por um país em território de outra nação. A situação da Ucrânia é diferente. Usa bombas de grafite em áreas ocupadas de seu próprio território contra instalações de energia que construiu anos atrás. A genialidade da estratégia ucraniana é impedir que a Rússia se beneficie da infraestrutura energética ucraniana. No entanto, também não deseja destruir toda essa infraestrutura, pois teria que gastar mais para reconstruí-la quando a Ucrânia expulsar a Rússia. É aí que as bombas de grafite se tornam a arma perfeita. A Ucrânia pode usar essas bombas para cortar energia sem causar danos duradouros às instalações elétricas que construiu em Donetsk. A Rússia ainda deve fazer os reparos. Sistemas desligados demoram para religar e o grafite pode queimar componentes essenciais dos sistemas elétricos. Mas as usinas continuam de pé. Isso não é algo que a Ucrânia conseguiu garantir antes. Só em novembro de 2025, a Reuters noticiou que drones ucranianos caíram em usinas de energia em Donetsk, causando enormes danos. Agora, essas usinas podem ser desligadas sem explosões. A Ucrânia está lutando pensando no futuro. E, simbolicamente, isso vai esmagar a Rússia. Putin deixou claro que acredita que a Ucrânia não deveria existir. Aos olhos do presidente russo, a Ucrânia nunca foi uma nação soberana, sempre tendo sido parte da Rússia, mesmo após alcançar soberania. Se Putin conseguir o que quer, a Ucrânia não será obrigada a voltar para a Rússia. Ver a Ucrânia lutando bravamente por seu território e usando armas que preservam a infraestrutura ocupada pela Rússia é terrível para Putin. Isso mostra para ele que o espírito da Ucrânia não foi quebrado e que a nação está olhando para um futuro onde a Rússia não será mais um problema com o qual ela terá que lidar. Além do simbólico, ao estratégico. Assim, o uso de bombas de grafite pela Ucrânia pode se alinhar à estratégia do país, não só cortando energia dos soldados russos na retaguarda. Vamos falar sobre defesas aéreas. Algo que não mencionamos sobre o uso de bombas de grafite pela OTAN na Sérvia foi o quão eficazes elas foram. Reportagem do The Guardian, de maio de 1999, revelou que a OTAN cortou instantaneamente a energia de 70% da Sérvia, afetando computadores militares, sistemas de comunicação e radares instalados para defender a Iugoslávia da intervenção da OTAN. Bombas de grafite da OTAN derrubaram as defesas aéreas sérvias. Essas defesas causavam grandes problemas. Eles chegaram a derrubar um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que pilotava um caça F-117 Nighthawk, capacidade que a OTAN provavelmente não acreditava existir, em Belgrado na época. Derrubar as defesas aéreas de Belgrado foi crucial para a OTAN nos fins dos anos 90. O mesmo vale para a Ucrânia, diante das defesas aéreas que a Rússia mantém nos territórios ocupados. A Ucrânia destruiu as defesas aéreas russas no último ano. De acordo com o Kiev Independent, no período entre junho de 2025 e 26 de março, a Ucrânia realizou 492 ataques contra a infraestrutura de defesa aérea russa, com centenas de outros ataques direcionados a ativos de negação de acesso e de área, que a Rússia instalou em lugares como Donetsk. Inclua também as bombas de grafite lançadas por drones da Ucrânia nessa campanha contra as defesas aéreas russas. A Ucrânia pode criar corredores aéreos seguros sem perder seus drones explosivos. Conceito simples. Bombas de grafite inutilizam radares e afetam circuitos dos sistemas de defesa aérea. Enquanto a Rússia repara esses sistemas, drones com explosivos e mísseis ucranianos podem atacar alvos mais valiosos. Com as defesas aéreas reativadas, a Rússia já enfrenta crateras e uma situação ainda mais grave. Muito longe da linha de frente, a Rússia deve ter criado centros de comando e controle, C2, nos territórios ocupados. C2 é essencial em uma guerra. Sem isso, até funções básicas do exército ficam comprometidas. Nos centros de C2 são feitos o planejamento, a coordenação e a execução dos planos.
Na Ucrânia, isso significa que o C2 é totalmente voltado para organizar as tropas russas em solo, para que possam realizar seus ataques incessantes contra as defesas ucranianas. Podemos discutir o dia inteiro sobre a eficácia do C2 da Rússia, mas as 35 mil mortes em março já indicam que não é tão eficaz. Mas o fato é que esses centros existem, e como tudo mais, eles precisam de eletricidade. Centros C2 são equipados com aparelhos de comunicação e monitores que informam sobre o campo de batalha. Uma bomba de grafite pode interromper tudo isso, mesmo que temporariamente. A Ucrânia agora tem uma arma capaz de causar caos atrás das linhas de frente, gerando um efeito dominó. O C2 fica inutilizado na retaguarda. As instruções não chegam à linha de frente. Infiltradores russos nas zonas cinzentas ficam isolados e morrem. Se for elétrico, é alvo, e quase tudo na retaguarda russa depende de eletricidade. Ucrânia cortando energia forçará a Rússia a usar métodos antigos e mais lentos de comunicação. Caneta e papel serão padrão onde a Ucrânia atacar. Se Putin insistir em estratégias de atrito que prejudicam mais suas tropas que o exército ucraniano, as bombas de grafite permitem à Ucrânia cortar comunicações russas, remetendo-os a uma era sem comunicação eletrônica. Ah, e tem mais. Mais cedo, dissemos que a Defense Express acredita que a Ucrânia equipa seus drones FP1 e FP2 com grafite. Imagine a Ucrânia fazendo o mesmo, mas usando grafite em um drone de longo alcance como o FP5 Flamingo. Esse drone tem um alcance de cerca de 3.000 km, ou 1.860 milhas, o que significa que pode atingir praticamente qualquer lugar de importância estratégica dentro da Rússia. E se flamingos voarem para usinas russas, o grafite poderia cair pelo país, paralisando instalações industriais, fábricas químicas e a infraestrutura elétrica civil. Nenhum dos danos seria permanente, nem precisaria ser. O grafite poderia servir como uma nova forma de a Ucrânia lembrar constantemente ao povo de Putin que seu líder começou uma guerra que pode ser trazida de volta para a porta deles. Perguntamos quantos apagões em Moscou e São Petersburgo a elite russa tolerará antes de se manifestar sobre o grafite caindo sobre a Rússia. Uma coisa é certa. Se a Ucrânia quiser apostar em bombas de grafite, conseguirá facilmente o principal material usado nelas. A Ucrânia possui muito grafite. O New Voice of Ukraine destaca que o país foi o quarto maior produtor de grafite entre 2022 e 2024, mesmo com o fechamento temporário da principal mina devido à invasão russa. Segundo o mesmo veículo, a Ucrânia possui cerca de 17,9 milhões de toneladas de reservas de grafite. Nem todo o grafite será acessível, pois parte está em territórios ocupados ou reservas restritas. Ainda assim, a Ucrânia tem grafite. Muito grafite. O que a Rússia relata em Donetsk pode ser só um teste para uma campanha maior, capaz de atingir territórios ocupados e até regiões russas que Putin protegeu de ataques ucranianos. Código de trapaça desbloqueado. Tempestade de grafite pode estar a caminho. A Rússia e suas forças podem ser colocadas de joelhos por uma arma perigosa, mesmo quando ela é abatida no céu. Desde o final de 2025, a Ucrânia aumentou drasticamente a frequência e a potência de seus ataques de drones e mísseis de longo alcance dentro da Rússia. Esses ataques vêm acontecendo, embora em menor escala, já há alguns anos. Mas a campanha das chamadas sanções cinéticas realmente ganhou força em meados de 2025. E elas vêm aumentando exponencialmente desde então, com a quantidade de drones ucranianos lançados à noite agora, igualando ou superando a dos drones russos lançados na direção oposta. Com o aumento das explosões em refinarias de petróleo e instalações militares estratégicas russas, o presidente Vladimir Putin está entrando em pânico. Mas as coisas vão piorar muito para ele. A Ucrânia assinou uma série de joint ventures para a produção de drones, incluindo com várias empresas alemãs, que vão aumentar o número, a qualidade e o poder destrutivo dos drones de ataque de médio e longo alcance da Ucrânia. E o anúncio mais recente, que detalha uma parceria com a joint venture Alterian Air Logic, GmbH, promete ser uma das mais importantes dessas iniciativas até agora. Isso fornecerá à Ucrânia os drones mais avançados disponíveis atualmente. A empresa produzirá milhares de drones pesados com inteligência artificial avançada para as forças armadas ucranianas e, futuramente, para a Bundeswehr alemã. Veja do que se trata o acordo e como ele pode favorecer ainda mais a Ucrânia na guerra. Em meados de abril de 2026, a joint venture Altaria Air Logics GmbH anunciou que recebeu seu primeiro pedido para fabricar milhares de sistemas autônomos de ataque pesados de médio alcance, guiados por IA, para as Forças Armadas da Ucrânia. Este é o maior pedido alemão de drones autônomos de ataque pesado até agora. O pedido veio logo após o anúncio da formação da empresa na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro.
A corporação, apoiada pelos governos da Alemanha e Ucrânia, integra um esforço maior para fortalecer as capacidades industriais de defesa da Ucrânia e da Europa. A joint venture integra as plataformas de drones testadas em combate da empresa ucraniana Airlogic com o software avançado da divisão alemã da empresa americana Altaria, para navegação autônoma, orientação por intersonal e resistência à guerra eletrônica. A joint venture visa produzir drones resistentes a ambientes operacionais exigentes, seguindo os padrões da OTAN, como Vitaly Kolesnichenko, CEO da Airlogic, afirma. Juntos, estamos construindo o futuro da guerra de drones dos aliados. Agora eles têm o primeiro grande pedido pronto para sair das novas linhas de produção. O anúncio não citou os nomes dos drones, apenas informou que modelos com asas em X e Delta serão produzidos aos milhares por ano. Mas os nomes foram posteriormente divulgados por uma lista de drones produzidos em empresas conjuntas germano-ucranianas, publicada pelo gabinete do presidente da Ucrânia, Anubis e 7DIS. Então, o que sabemos sobre esses drones? Bem, a maioria dos detalhes ainda não foi divulgada, incluindo o preço e as especificações. No entanto, o que podemos reunir a partir das informações disponíveis e de uma demonstração recente realizada em Berlim é bastante interessante. O Anubis é descrito como um sistema de ataque de médio alcance para alvos de alto valor e veículos blindados. O 7X é descrito como um drone tático mais compacto para ataques contra a infantaria e blindados leves. Ambos os sistemas são projetados para operar em ambientes contestados e sem GPS. E, como mencionado, apresentam estruturas com asas em X e em Delta. Pelo que parece, o Anubis parece ser provavelmente uma adaptação de outro drone altariano, o Artemis ALM-20. Em outubro de 2025, a Altaria anunciou que concluiu o projeto Artemis, um projeto da Unidade de Inovação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e construiu um novo drone kamikaze de longo alcance chamado Artemis ALM-20. À primeira vista, o drone se assemelha muito ao notório Shahed 136 iraniano. Isso por si só não é tão surpreendente. O Shahed é o tipo de arma que faz as pessoas pensarem: se não pode vencê-los, junte-se a eles. A Rússia usou os Shahed originais e desenvolveu uma família de drones chamada Gerin, baseada nesse design. Até o novo drone kamikaze de longo alcance Lucas dos Estados Unidos foi criado por engenharia reversa do Shahed. Então, no caso do Artemis, por que reinventar a roda? O Artemis ALM-20 é supostamente um drone de longo alcance com um alcance de pouco menos de 1000 milhas. Ele carrega uma carga explosiva de 45 quilos e usa a inteligência artificial proprietária da Altarian para a orientação de alvos. Falarei mais sobre isso em breve. O drone foi criado em parceria com uma empresa ucraniana, cujo nome permanece em sigilo por segurança. Após a conclusão do Artemis, a Altarian disse que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e parceiros começariam a produção em massa em novas instalações dos Estados Unidos, Alemanha e Ucrânia. Toda a produção do Anubis e do 7DIS está prevista para acontecer na Alemanha. Outro indício de que o Anubis provavelmente é uma modificação do Artemis ALM-20. Principais mudanças devem envolver o reprofilamento do drone para ataques de médio alcance. Drones de médio alcance, também chamados de drones médios ou de alcance médio, normalmente têm um alcance de cerca de 400 milhas, uma altitude de 12.000 a 30.000 pés e uma autonomia de até 24 horas. Eles são projetados para combate militar e ou vigilância persistente sobre teatros regionais. Drones de longo alcance costumam ser classificados como VANTs de média ou alta altitude e longa autonomia, chamados MALE ou HALE, com um alcance de mais de 400 milhas e autonomia superior a 24 horas. Eles são plataformas estratégicas de alta autonomia, usadas para vigilância militar, espionagem, monitoramento do clima e mapeamento geográfico. O Anubis de médio alcance é projetado para atacar efetivos, alvos táticos e estratégicos, assim como veículos blindados a médias distâncias. Já o CEF-X, por outro lado, é projetado para destruir pessoal e veículos blindados leves, incluindo veículos de logística e transporte. Parece ser uma atualização do drone kamikaze UAS-CEF da Airlogic. O A7 original foi visto pela primeira vez durante a visita do então chanceler alemão Olaf Scholz à Ucrânia, em dezembro de 2024. Alguns meses depois, em março de 2025, seu uso foi confirmado pela 12ª Brigada de Operações Especiais Azov. Assim como o Artemis ALM-20, o AS-7 e os modelos de demonstração do 7X exibidos na demonstração em Berlim também apresentam uma forte semelhança com o Shahed 136. Porém, são bem menores, feitos para ataques de médio alcance, normalmente acima de 30 milhas, e requerem bastante combustível e baterias.
Ao contrário do drone Shahid, maior e a combustível, o UAS-7 tem motor elétrico, o que aumenta sua furtividade ao reduzir assinaturas térmica e acústica. Parece ter navegação resistente a interferências. É muito provável que ambas as características estejam presentes no 7GIS. O 7GIS também possui asas dobráveis, o que significa que será lançado a partir de um container de transporte e lançamento. Suas características exatas ainda não foram divulgadas, mas por ser promovido como um drone de curto alcance, deve ter alcance de centenas de milhas, diferente do UAS-7, limitado a poucas dezenas de milhas. O diferencial desses drones no mercado é sua automação avançada, proporcionada pelo software especializado da Altarian. Ambos os drones vão operar com capacidades avançadas de IA, impulsionadas principalmente pelo Altarian Software Stack, incluindo o sistema operacional Altarian Sistema Operacional, o computador de voo Skynode e o software de coordenação de enxames Nemex. Isso indica uma grande mudança nas capacidades de ataque da Ucrânia, passando da inteligência de campo para uma resposta cinética autônoma. O software Altarian visa ser uma plataforma unificada e independente de hardware, atuando como sistema operacional para sistemas autônomos. Esta plataforma suporta veículos aéreos, terrestres e marítimos, permitindo que equipamentos de diferentes fabricantes operem juntos em um ecossistema aberto. O elemento central do pacote é o Altarian Sistema Operacional. É uma distribuição comercial e robusta do software de controle de voo PX4 de código aberto, criada pelo fundador da Altarian, Dr. Lorenz Meyer. O Altarian Sistema Operacional é a espinha dorsal de software em veículos como o Anubis ou 7GIS, gerenciando no computador de bordo todas as funções principais, do controle de voo à execução da missão. A próxima parte da pilha é o Skynode, um conjunto de hardware projetado para rodar o Altarian Sistema Operacional. Essas unidades unem um controlador de voo para operações em tempo real e um computador de missão para tarefas avançadas, como IA, visão computacional e comunicações. O Skynode atua como um módulo de aviônicos tudo em um, que os fabricantes podem integrar aos seus projetos de veículos. O hardware vem em 3 modelos: Skynode S para sistemas pequenos e integrados, como drones FPV, Skynode X para cargas de trabalho médias, e Skynode N para cargas de trabalho intensivas em IA. A versão mais provável de ser integrada ao Anubis é a Skynode X ou N, enquanto o CEF-X provavelmente usará a Skynode S, consistente com seu papel como um drone tático menor. A configuração X oferece conectividade extensa, sensores redundantes e um switch Ethernet integrado para rádios táticos. Unindo o sistema operacional e o hardware, há um conjunto de softwares que fornecem interfaces para operadores e desenvolvedores controlarem veículos, gerenciarem frotas e ampliarem capacidades. Inclui o Altarian Mission Control, software da estação de controle em solo usado para planejamento, controle de voo e monitoramento em tempo real dos veículos. A suíte Altarian complementa o Mission Control e oferece ferramentas em nuvem para gerenciar registros de voo, relatórios de conformidade e monitoramento remoto de frotas autônomas. A Arterian também oferece uma loja de aplicativos, um marketplace de aplicativos próprios e de terceiros, que rodam no Altarian Sistema Operacional. Esses aplicativos oferecem capacidades especializadas, incluindo orientação FPV-TGT para ataques terminais, o aplicativo de enxame para voo coordenado e o aplicativo Oxy para navegação em ambientes sem GPS. Mas talvez o software mais impressionante da Altarian, ou aterrorizante se você for o Putin, seja o seu software Nemix. É uma referência a Nêmesis, como a deusa grega da retribuição. Nemix é uma capacidade de software baseada em IA, que permite enxames de drones autônomos coordenados. Ele usa IA em tempo real e visão computacional para permitir que drones operem como um enxame coordenado, possibilitando que um único operador gerencie vários drones para missões de saturação de área e engajamento simultâneo de múltiplos alvos. Embora não esteja claro exatamente quais componentes do Altarian Stack serão implementados nos drones Anubis e CETEX, o fato de que capacidades de enxame serão incluídas nos drones, especialmente no mais compacto CEF-X, sugere fortemente que o Nemix será um componente central. Se busca análise detalhada sobre assuntos militares, inscreva-se no The Military Show. Nós destrinchamos as histórias e suas implicações, para que você possa ficar por dentro do que realmente está acontecendo no mundo da guerra. Agora, o que a inclusão do avançado software com IA da Altarian significa é que o Anubis e o CEF-X oferecem navegação altamente autônoma, detecção de alvos e engajamento. Esses drones devem ser capazes de navegar e selecionar seus alvos sozinhos, quase sem intervenção humana. Eles vão operar em ambientes contestados sem GPS,
usando IA para navegação e execução de missões, mesmo quando os links de comunicação estiverem bloqueados ou perdidos. Para a Ucrânia, essas capacidades permitem ataques de precisão com drones em alvos estáticos e móveis, reduzindo danos colaterais e a carga dos operadores. Isso pode mudar o jogo. Como é sabido, uma das maiores dificuldades da Ucrânia na guerra é o efetivo humano. A população da Ucrânia era cerca de 3,5 vezes menor do que a da Rússia no início da invasão em grande escala em 2022 e diminuiu ainda mais em relação aos cerca de 52 milhões na independência em 1991. Cerca de 39,5 milhões atualmente. Isso fez com que a Rússia tivesse grande vantagem em efetivo nas linhas de frente, especialmente numa frente tão extensa quanto a do leste e do sul da Ucrânia. A Rússia usa a tática de atacar várias áreas ao mesmo tempo, forçando a Ucrânia a dispersar suas forças e criando brechas para a exploração russa. O amplo uso de drones pela Ucrânia nas linhas de frente diminuiu bastante essa vantagem. Agora, a Ucrânia pode transformar a desvantagem em vantagem com drones autônomos que navegam e identificam alvos sozinhos. O mesmo vale para os ataques de longo alcance da Ucrânia no interior da Rússia. Como mencionado anteriormente, esses ataques têm aumentado em alcance, em número e em eficácia. E isso antes da introdução em larga escala de milhares de enxames de drones com inteligência artificial, em grande parte autônomos. Não é de se admirar que Putin e toda a esfera militar russa estejam em pânico. Intel Slava, um dos canais de blogueiros militares russos mais proeminentes, expressou preocupações semelhantes em postagens recentes no Telegram. Após imagens do grande incêndio causado por ataque de drone ucraniano à refinaria Tuapse, o canal destacou a pressão crescente desses ataques sobre as defesas aéreas russas. Reflete um padrão mais amplo de críticas de comentaristas pró-guerra, que questionam cada vez mais a capacidade do sistema diante da escala e frequência dos ataques de drones ucranianos. A implicação é clara. Sem alterações relevantes ou esforços para neutralizar, na origem, a capacidade de drones da Ucrânia, a Rússia pode ter mais problemas até o fim do ano. E isso antes de considerar os enxames de drones com IA da Alterian Air Logics. Agora, embora esses drones sejam modernos e avançados, não são apenas protótipos teóricos, mas resultado de uma necessidade imediata e da evolução do combate. A Airlogic afirma: nossos engenheiros criaram esse sistema sob fogo, e agora a indústria alemã os produz em escala, que transforma a situação no campo de batalha. Cada unidade que sai da linha de montagem carrega anos de experiência de combate real. Além da experiência adquirida com o AS-7, a Airlogics também aprendeu muito com sua plataforma GOR. O GOR é um drone de reconhecimento lançado por Catapulta e testado em combate, usado para ISR tático e estratégico, inteligência, vigilância e reconhecimento. Ele tem alcance de 259 km, autonomia de 4 horas e foi projetado para atuar em ambientes de guerra eletrônica. O software Altarian foi usado em diversos projetos, proporcionando amplo conhecimento tático e operacional. Na Ucrânia, a empresa garantiu um contrato de $50 milhões do Pentágono para fornecer 33 mil kits de ataque aprimorados com IA às forças ucranianas. Baseados no hardware Skynode S, esses kits oferecem orientação terminal autônoma e resistência à guerra eletrônica, representando um dos maiores usos de tecnologia autônoma até hoje. Os sistemas Skynode S e Nemex também foram integrados aos drones Kestrel da Lightning Labs nos Estados Unidos. Usados pela 25ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, esses quadricópteros locais de 5 polegadas teriam sido integrados aos sistemas Altarian em menos de uma semana. E em Taiwan, o fabricante local Thunder Tiger incorporou a IA e o software da Alterian, incluindo o Nemex, em toda a sua linha de veículos não tripulados. A Alterian fechou acordo de cooperação com a Rheinmetall para desenvolver um sistema operacional único para vários sistemas militares não tripulados, aéreos, terrestres e navais. A Rheinmetall fortaleceu essa relação, tornando-se acionista da Alteria. Os benefícios para a Ucrânia das novas linhas de produção desses drones na Alemanha são evidentes. Milhares de drones avançados com IA chegando constantemente, capazes de navegação autônoma, seleção de alvos e até atuação em enxame, devem ampliar drasticamente as capacidades e a eficácia dos ataques de longo alcance da Ucrânia. A Ucrânia não é a única beneficiada pelo acordo. Os mesmos sistemas também visam suprir as necessidades de munição das forças alemãs. Se forem implantados com sucesso na Ucrânia, é provável que outros exércitos também solicitem o Anubis e o SET futuramente. Há outro fator nessa história que provavelmente preocupa Putin ainda mais que os drones autônomos:
o Acordo de Produção de Drones. Coordenado pelo Ministério Federal da Defesa da Alemanha, isso representa uma mudança de ajuda tática para a produção em larga escala, não na Ucrânia, mas na Alemanha. Para garantir a segurança, estabilidade e requisitos de exportação da Ucrânia, a produção dos 2 drones será feita totalmente na Alemanha, sob licenças de exportação ucranianas. E isso não é um caso isolado, é uma tendência. Em 15 de abril, empresas de defesa ucranianas e alemãs assinaram 6 acordos sob a iniciativa Build with Ukraine, anunciada em junho de 2025 por Volodymyr Zelensky. O programa visa impulsionar a indústria de defesa da Ucrânia, com produção conjunta de armas com parceiros internacionais. Esses esforços já mostram resultados. Segundo o comunicado do Conselho Ucraniano de Armeiros, esses 6 acordos são a implementação prática do modelo Build with Ukraine, quando soluções ucranianas são ampliadas em parceria com a indústria europeia, em locais de produção conjunta e com acesso a novas capacidades de produção. Entre esses acordos, a TAF Industries, uma das maiores fabricantes ucranianas de drones FPV, assinou um MOU, ou Memorando de Entendimento, com a empresa alemã Tira para criar uma joint venture ucraniano-alemã para a produção de interceptadores BPLA. O fabricante ucraniano de drones, Culver Aerospace, fechou acordo com a empresa alemã de defesa Helsing para desenvolver e produzir drones juntos na Alemanha, com financiamento direto do governo alemão. Outro fabricante ucraniano de drones, o iDrones, ampliou sua parceria com a empresa germano-ucraniana Quantum Systems, que é investidora da UI. Assinaram um memorando para criar uma joint venture na produção dos interceptadores UI Striller. Da mesma forma, a empresa ucraniana Ukravia System e a empresa alemã Point2X assinaram um memorando de cooperação para a produção conjunta de sistemas de mísseis e aviação. O acordo de cooperação tecnológica também foi assinado com a conhecida empresa ucraniana Firepoint, responsável pelo míssil de cruzeiro Flamingo, os FP2 e FP7, mísseis balísticos táticos ou drones de alta velocidade, com alcance de 120 milhas, e a fornecedora alemã de peças de aeronaves Diehl Aviation. Alguns meses antes, em fevereiro, a desenvolvedora ucraniana Frontline Robotics apresentou o novo drone bombardeiro Linta 3.0, que será produzido tanto na Ucrânia quanto na Alemanha. Será o primeiro drone a ser produzido na primeira joint venture ucraniano-alemã, a Quantum Frontline Industries, que foi anunciada pela ucraniana Frontline Robotics e pela alemã Quantum Systems em dezembro de 2025. Então, não são apenas o Anubis e o Cetex que estão fazendo Putin suar. Se os russos já estão tendo dificuldades para lidar com os ataques de longo alcance da Ucrânia à sua infraestrutura, como diabos eles vão conseguir lidar com o enorme aumento no volume que vai resultar desses acordos de produção europeus em expansão? Mais importante, se hoje a Rússia tem vantagem em drones na Europa, esses acordos impedirão que ela mantenha essa superioridade. Esses acordos de produção e joint venture garantem o futuro da Ucrânia e da Europa. Eles mostram que a Ucrânia deixou de ser só receptora de equipamentos e virou o principal centro de P&D onde se constrói o futuro da segurança europeia. E os russos perceberam isso com preocupação. No dia do anúncio das joint ventures citadas, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma lista de cerca de 21 instalações na Europa e outras regiões, alegando que produzem drones de ataque ou componentes para a Ucrânia. Essa lista inclui 11 locais identificados como filiais de empresas ucranianas em cidades como Londres, Munique, Riga, Vilnius e Praga, além de 10 empresas estrangeiras em Madrid, Veneza e Haifa. As implicações da publicação dessa lista são significativas. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e um dos russos mais imprevisíveis no X, publicou que esses endereços constituem um registro de alvos potencialmente militares para as Forças Armadas russas. A declaração do Ministério da Defesa da Rússia deve ser levada ao pé da letra. A lista de instalações europeias que fabricam drones e outros equipamentos é uma lista de alvos potenciais para as Forças Armadas russas. Quando os ataques se concretizarem, depende do que acontecer depois. Ele concluiu a postagem com: "Durmam bem, parceiros europeus. Ainda veremos se Putin realmente ordenará ataques a essas instalações. Seria a maior escalada da guerra até agora e certamente colocaria a OTAN e a Rússia em conflito direto." A Força Aérea da Ucrânia recebeu um enorme reforço cortesia da Suécia. Não é um caça sofisticado, não é um bombardeiro tático. Na verdade, ele não tem praticamente nenhuma capacidade ofensiva. E ainda assim, sem disparar um único tiro, esse avião secreto está destruindo completamente os planos táticos da Rússia e suas esperanças de vencer essa guerra.
Esse avião é o Saab 340 de alerta aéreo antecipado e controle, a aeronave AEW&C, também conhecida como ASC-890. E sua chegada aos céus de Kiev já era aguardada há muito tempo. Foi em maio de 2024, para ser exato, que a Suécia anunciou a transferência de 2 dessas aeronaves para a Ucrânia, como parte de seu 16º pacote de ajuda militar ao país. Esse foi o maior pacote de ajuda que a Suécia enviou à Ucrânia, avaliado em cerca de 13,3 bilhões de coroas suecas, o que equivalia a aproximadamente 1 bilhão e 250 milhões de dólares na época. Mas a Ucrânia não conseguiu usar seus novos aviões de imediato. Ao anunciar o pacote de ajuda, autoridades suecas alertaram que o treinamento das tripulações, equipes de manutenção e a preparação da infraestrutura terrestre levariam cerca de 1 ano ou mais para permitir a operação eficaz dessas aeronaves. Como resultado, especialistas estimaram que só seria possível a partir de meados ou final de 2025 ou até início de 2026. Até começarmos a ver o Saab 340 realmente decolando e começando a fornecer benefícios reais e tangíveis para as Forças Armadas da Ucrânia. Essas estimativas mostraram-se bastante precisas. Foi em junho de 2025 que surgiram os primeiros relatos desse avião AEW&C em operação na Ucrânia. Até então, muitos observadores leigos se perguntavam quão valiosos esses aviões realmente seriam. Afinal, o Saab 340 não era capaz de lançar mísseis de longo alcance ou lançar bombas guiadas de precisão em infraestruturas russas. Então, não parecia ser algum tipo de adição revolucionária ao arsenal da Força Aérea Ucraniana. Especialistas em aviação e militares estavam cautelosamente animados com a chegada dessas aeronaves, conscientes da diferença que poderiam causar. Não no sentido de lançar munições diretamente e causar danos, mas no sentido de fornecer inteligência inestimável e consciência situacional, entregando os dados que a Ucrânia precisava para realizar operações tanto ofensivas quanto defensivas. E em junho de 2025, o mundo viu exatamente do que o Saab 340 era capaz, já que desempenhou um papel de destaque em um feito histórico, a derrubada de um caça russo. De acordo com uma reportagem do jornal alemão Bild, um Sukhoi Su-35 russo foi abatido por um F-16 ucraniano, em algum lugar do nordeste da Ucrânia. Mas não foi apenas um combate aéreo entre caças. Foi uma operação complexa que começou com a Força Aérea Ucraniana, enviando vários caças para realizar bombardeios contra posições russas, tanto em territórios ocupados quanto na própria região de Kursk, na Rússia. Em resposta, a Rússia enviou um de seus principais caças de superioridade aérea, na esperança de derrubar os caças ucranianos ou forçá-los a recuar. Em vez disso, o piloto russo caiu direto em uma emboscada, e tudo isso graças ao Saab 340. A aeronave AEW&C já estava no ar, muito antes do caça russo sequer decolar. Com seu sistema de radar de última geração, ela estava vasculhando o território ao redor em busca de qualquer sinal de movimento inimigo. Ela não teve nenhuma dificuldade em detectar o Su-35 e rastreá-lo a literalmente centenas de quilômetros de distância. O piloto achou que estava prestes a pegar seu inimigo de surpresa. Os caças ucranianos sabiam o que se aproximava, e assim que o jato entrou no alcance, um piloto ucraniano de F-16 usou os dados fornecidos pelo avião espião sueco para lançar um míssil AIM-120, fazendo o Su-35 despencar do céu. O piloto conseguiu se ejetar, mas o avião caiu cerca de 16 quilômetros dentro do território russo. Agora, esses aviões custam cerca de 85 milhões de dólares, e o Kremlin não gosta de perder ativos tão valiosos. Mas seu caça de 4ª geração em meia não teve chance com o Saab 340 monitorando cada movimento seu. Após esse incidente, especialistas e analistas compartilharam seu entusiasmo sobre o impacto imediato dessa aeronave AEW&C. O analista Jake Bro, por exemplo, escreveu no X: a Rússia perdeu outro Su-35. A teoria é que a Ucrânia agora tem seus aviões suecos Saab AEW&C em operação junto com sua frota de F-16. Essa capacidade levou anos para a Ucrânia conquistar e obter. Bravo, pessoal! O canal ucraniano no Telegram, Ukraine Fights, também destacou a importância de manter esses aviões protegidos e bem escondidos, escrevendo: este é um momento histórico, mas agora precisamos camuflar o Saab da forma mais cuidadosa possível. E esse é um ponto importante, já que a Ucrânia teria recebido apenas 2 desses aviões. Bastaria apenas um bom míssil para tirar qualquer um deles de ação para sempre. Então as forças de Kiev precisam cuidar bem deles. Felizmente, parece que eles estão fazendo um ótimo trabalho nisso, já que um novo vídeo surgiu em março de 2026, mostrando um desses aviões operando dentro ou próximo ao território ucraniano.
É impossível exagerar a importância dessas aeronaves. Antes de analisarmos seu valor para a Ucrânia, vamos entender melhor como funciona. Porque o Saab 340 não é apenas um avião, é muito mais do que isso. É uma estação de radar voadora, um nó de controle de caças, uma máquina móvel de coleta de inteligência, entregando grandes quantidades de dados em tempo real para unidades locais e distantes, informando as principais decisões que comandantes ucranianos precisam tomar para superar e se manter à frente dos inimigos. E isso é algo que a Ucrânia nunca teve antes. Ela já teve muitos radares terrestres, além de radares de caças e baterias de mísseis superficiar monitorando o céu em busca de ameaças aéreas. O Saab 340 oferece algo completamente diferente. Uma plataforma de vigilância aérea equipada com o radar PS-890 ESA da Saab. Construído com o sistema AirEye, esse radar fica em uma carenagem em formato de trave no topo da fuselagem do avião. Isso é bem diferente de muitas outras aeronaves AEWC que geralmente possuem sistemas de radar circulares. E esse radar não é brincadeira. Ele é capaz de detectar alvos aéreos e marítimos a uma distância de cerca de 450 km. Voando a altitudes médias de cerca de 6.000 metros, ele também é capaz de rastrear não apenas dezenas, mas centenas de alvos ao mesmo tempo, sendo 1.000 alvos aéreos e 500 alvos de superfície para ser mais preciso. Isso é enorme para a consciência situacional da Ucrânia. Antes de receber e implantar o Saab 340, as forças ucranianas só conseguiam ver fragmentos do quadro geral. Fragmentos montados a partir de vários sistemas de vigilância, como drones de reconhecimento e radares terrestres. O Saab 340 muda o jogo, dando à Ucrânia a visão mais clara e ampla do campo de batalha ao seu redor. E sem dúvida o aspecto mais importante desta aeronave são suas capacidades de radar look-down. Radar look-down refere-se basicamente a um sistema de radar aéreo com a capacidade de detectar, rastrear e até mesmo engajar alvos inimigos que estejam voando em altitudes mais baixas do que a própria plataforma de radar. Os radares terrestres são limitados. Eles podem até conseguir enxergar por dezenas de quilômetros ao seu redor, mas sempre haverá obstáculos em seu caminho, obstruindo sua visão, bloqueando seu campo de visão e interferindo em sua capacidade de detectar aquilo para o qual foram projetados, como caças inimigos, bombardeiros, drones ou mísseis. Colinas, florestas, prédios e muito mais, além da própria curvatura da Terra, tudo isso causa problemas para esse tipo de sistema. Por isso, muitas aeronaves, mísseis e drones são projetados para voar baixo e se esconder atrás de acidentes geográficos, surpreendendo inimigos e reduzindo a chance de serem detectados. Mas essas táticas são ineficazes contra aviões radar, com capacidade de detectar alvos abaixo. Eles não precisam se preocupar com florestas ou até mesmo montanhas imponentes, atrapalhando ou obscurecendo sua visão. Vasculhando a paisagem de cima, eles podem facilmente localizar e rastrear drones voando baixo ou mísseis de cruzeiro. Eles também são capazes de rastrear outro tipo de alvo. Um que tem causado grandes dores de cabeça para a Ucrânia durante toda a guerra. Um no qual a Rússia tem confiado fortemente para causar danos extensos ao longo das linhas de frente, destruindo repetidamente posições defensivas ucranianas, fortificações, blindados e concentrações de tropas. Bombas planadoras. Antes de explicarmos mais, saiba que há muito mais de onde isso veio. Se está gostando do programa militar, inscreva-se. As bombas planadoras têm sido um grande problema para a Ucrânia na guerra, agravado ao longo do tempo pelo avanço tecnológico da Rússia. Essas bombas vêm em várias formas, como bombas FAB ou KAB, muitas vezes equipadas com o kit UMPK. Isso as transforma, na prática, de munições não guiadas em bombas inteligentes, capazes de usar navegação inercial e por satélite para atingir seus alvos com mínima margem de erro. Lançadas de locais relativamente seguros, bem atrás das zonas de combate das linhas de frente. Essas bombas voam em trajetórias de baixa altitude para alcançar seus destinos, tornando-se difíceis de serem detectadas nos radares. A Ucrânia tentou combatê-las com bloqueadores eletrônicos ao longo dos anos, mas a Rússia melhorou seus sistemas de satélite das bombas inteligentes e adicionou antenas extras para superar esses bloqueios. Enquanto ambos seguem na guerra eletrônica tentando se superar, as bombas da Rússia continuam causando destruição na Ucrânia. Deslizando até posições na linha de frente ou além, em cidades, vilarejos e pontos de abastecimento ucranianos, elas podem carregar ogivas de várias centenas ou até vários milhares de libras, destruindo prédios inteiros num piscar de olhos. O grande problema dessas bombas é que sempre foi difícil pará-las após o lançamento. E se a Ucrânia conseguisse evitar que fossem lançadas,
Se a Ucrânia localizar as plataformas de lançamento, como os caças Su-34 e Su-35, e pressioná-las com seus caças ou mísseis antiaéreos, os pilotos russos não se sentirão tão seguros. Eles vão ter que começar a lançar suas bombas de locais piores, de distâncias maiores, ou, idealmente, nem vão conseguir lançá-las. É aí que entra o Saab 340. Com seu alcance imenso e capacidade de detectar alvos em baixa altitude, essas aeronaves AEW e C conseguem detectar os bombardeiros russos a quase 300 milhas de distância. Ela pode fornecer informações sobre a localização deles para os caças e plataformas de mísseis da Ucrânia, que então podem agir para interceptá-los. Isso é consciência situacional de outro nível. Mas não é perfeito. Como foi dito, a Ucrânia só tem 2 desses aviões. Mesmo com seu amplo alcance de radar, 2 aviões não são suficientes para fornecer cobertura contínua e completa de um país com mais de 603 mil km² de extensão. Além disso, por serem raros e valiosos, a Ucrânia evitará expor esses aviões a riscos desnecessários. Suas forças provavelmente operam esses aviões nas regiões mais a oeste do país, movendo-os entre diferentes aeródromos regularmente para reduzir o risco de ataques aéreos russos. Bastaria pouco para causar sérios danos a essas aeronaves ou destruir seus radares, deixando essas aeronaves quase inúteis. Não podemos ter certeza, já que as forças armadas da Ucrânia, compreensivelmente, não vão divulgar publicamente detalhes sobre como utilizam esses ativos tão importantes. A lógica sugere que eles sempre mantêm um em reserva, pronto para uso em ataques intensos de mísseis ou drones. O segundo avião pode realizar missões controladas mais próximas das regiões orientais, permitindo que ele fique dentro do alcance para detectar os bombardeiros russos, antes de recuar para uma distância mais segura quando necessário. Mesmo com uso limitado, esses aviões já fazem diferença, dando à Rússia mais um problema e mais uma ameaça para se preocupar. Agora, sempre que os bombardeiros russos se preparam para a próxima missão, uma pequena dúvida fica no fundo da mente. Aquele receio de que o avião AEW e C da Ucrânia esteja lá, sobrevoando sua posição, monitorando tudo e enviando dados para unidades que já se preparam para abatê-los. Isso é importante, pois impactará as missões de bombardeio da Rússia. Embora o Kremlin tenha muitos tanques e blindados, não possui tantos jatos e aeronaves avançadas para lançar esse tipo de bomba. Cada um deles vale dezenas de milhões de dólares. São ativos valiosos que a Rússia não pode perder, obrigando seus comandantes a serem mais cuidadosos. Isso significa afastá-los das linhas de frente e ordenar que soltem bombas mais cedo ou em altitudes menores, o que deve reduzir a eficiência e precisão dessas munições. Isso deve aumentar a sobrevivência da Ucrânia em toda a linha de frente, sendo uma grande vitória para as forças de Kiev. No entanto, há outra possível restrição relacionada ao Saab 340 que vale a pena mencionar, que é a questão do Link 16. O Link 16 é uma rede de dados tática segura, de alta velocidade e resistente à guerra eletrônica, usada pelas forças dos Estados Unidos e da OTAN para trocar dados de combate em tempo real, imagens e até voz entre aeronaves, navios e veículos terrestres. Esse sistema é o auge da tecnologia de consciência situacional moderna, fornecendo a todas as unidades a imagem mais clara e detalhada do campo de batalha o tempo todo. Os aviões AEW e C desempenham um papel enorme no Link 16 porque são principalmente responsáveis por obter os dados que depois são compartilhados pela rede. O ideal para a Ucrânia seria uma configuração em que seu Saab 340 escaneasse os arredores e transmitisse essa mesma imagem de radar para os F-16 próximos e outros caças ucranianos, como o Mirage 2000 e até mesmo para sistemas de defesa aérea ocidentais. Isso poderia fazer toda a diferença. Os Saab detectariam ameaças com antecedência. Caças e baterias de defesa aérea receberiam essas informações cruciais quase instantaneamente, permitindo que toda a rede respondesse de forma integrada e unificada. Só tem um problema. Em 2024, relatos sugeriram que os F-16 da Ucrânia podem ter tido seus sistemas Link 16 removidos ou desativados devido a preocupações de que a tecnologia caísse nas mãos dos russos. E se as forças do Kremlin conseguissem abater ou capturar um caça ucraniano? Desde então, não foi totalmente confirmado nem negado que a conectividade do Link 16 está disponível para a Ucrânia, mas pode haver um lado positivo nisso. Em março de 2025, surgiram relatos relacionados a modificações nos F-16 da Ucrânia. Essas modificações podem ter incluído algum tipo de restauração parcial ou até mesmo total do sistema Link 16.
Se for o caso, será enorme para a Ucrânia, dando aos caças grande vantagem e capacidade quase incomparável de rastrear e caçar aeronaves russas, que lançam bombas planadoras. Mas mesmo sem o Link 16, o Saab 340 é uma adição incrível ao arsenal da Força Aérea. Ele eleva as capacidades de vigilância e detecção da Ucrânia muito além do que havia nos estágios iniciais da guerra, e abre novas oportunidades para rastrear as ameaças aéreas da Rússia e detê-las imediatamente. E os benefícios não param por aí. Versões mais recentes do sistema de radar Saab Aria supostamente incluem radar de abertura sintética e funcionalidade de indicação de alvos móveis em solo. O primeiro cria uma imagem detalhada do terreno, enquanto o segundo identifica e rastreia movimentos de tropas e veículos inimigos. Se o Saab 340 em poder da Ucrânia tiverem essas tecnologias, não servem só para detectar e impedir bombardeiros russos, mas também para monitorar as forças terrestres deles. Se for esse o caso, isso abre ainda mais possibilidades de uso para esses aviões. Eles poderiam ser usados não apenas para operações defensivas, mas também para missões de vigilância em territórios ocupados e regiões de linha de frente, rastreando equipes de assalto russas, colunas de tanques, movimentos de blindados e muito mais. Não esqueçamos que essa não é a única aeronave que a Suécia prometeu enviar à Ucrânia. Em outubro de 2025, Estocolmo também prometeu um lote de até 150 caças supersônicos multifunção Saab JAS-39, Gripen EF, com flexibilidade operacional, aviônicos avançados, alta sobrevivência, capacidades superiores de guerra eletrônica para lidar com ameaças modernas e agilidade impressionante. Esses caças têm muito a oferecer. Gripen e 340 juntos podem formar uma dupla formidável e elevar a defesa aérea da Ucrânia a um novo patamar. Eles poderiam se unir para ajudar os defensores de Kiev a dominar o espaço aéreo nas linhas de frente ou territórios ocupados, facilitando ataques e a reconquista de terras pelas forças terrestres. Por enquanto, isso tudo é hipotético. Mas não há nada de hipotético sobre o Saab 340. Esses aviões estão claramente em uso na Ucrânia, vasculhando os céus e escaneando as terras ao redor, fornecendo um fluxo constante de informações para as forças armadas do país, adicionando uma camada valiosa à cadeia de ataque do país. Com visão mais clara e distante que qualquer radar terrestre, o 340 é muito útil para caças ucranianos e baterias de defesa aérea. Isso permite encontrar e priorizar alvos mais rápido e eficientemente, dando vantagem sobre o inimigo e forçando a Rússia a repensar estratégias ou arriscar perder ativos importantes. É uma grande vantagem, e com mais aeronaves suecas a caminho, junto com outras armas e sistemas ocidentais em várias formas, a Ucrânia só vai ficar mais forte daqui para frente. Na verdade, até mesmo autoridades russas estão começando a admitir, ainda que relutantemente, que a Ucrânia está ganhando impulso e que esta guerra já não está mais indo do jeito que o Kremlin gostaria. E você pode saber tudo sobre isso neste vídeo. Ou então, assista a este vídeo para descobrir como e por que a taxa de baixas da Rússia disparou nos primeiros meses de 2026, com cada vez mais tropas do Kremlin sendo abatidas poucos dias depois de chegarem à linha de frente. E por fim, para notícias militares de última hora, análises e explicações sobre estratégias, táticas e equipamentos, inscreva-se no programa militar hoje.